Ushio, um rapaz bem comum, desses que vão pra escola, curtem desenhar e sonham em ser um grande pintor, mas, veja só, ele descende de uma linhagem ancestral de samurais de elite, aqueles que combatiam as forças do mal pelo mundo afora. De acordo com as lendas que seu pai, um verdadeiro mestre palestrante lá no templo, sempre lhe contava, 500 anos atrás, este nosso planeta Terra estava à beira da destruição total, tudo por causa de um monstro lendário que estava em ascensão e simplesmente aniquilava quem quer que cruzasse seu caminho. Todo mundo morria de medo dele e saía correndo das vilas assim que ouviam que esse monstro estava, remotamente por perto. Um de seus ancestrais, no entanto, um samurai casca-grossa, usou sua lança, que foi criada lá na China especialmente para o propósito de caçar e abater monstros, para empalar esse monstro gigante na parede com sucesso, parando a criatura. Mas, no processo, acabou batendo as botas. Até mesmo nessa manhã, ele teve uma pequena treta com o pai, onde esse exemplar de ser humano, digamos assim, acabou chutando o próprio pai no queixo. Mais tarde, Ushio manda o pai calar a boca de uma vez por todas, ou então, mostrar logo a tal lança lendária que ele vive falando por aí. Eles começam a discutir de novo sobre isso, até que o pai se levanta e começa a arrumar as malas. Ushio pergunta se ele está indo embora de vez, mas o pai responde que está apenas tirando umas férias de 7 dias pra Netflix e tio. Sabe, relaxar e de quebra ficar bem longe daquela cara irritante dele. O pai de Ushio, antes de sair, pede pra ele tirar o pó dos livros lá no galpão e dar uma arejada neles. E Ushio, sem papas na língua, manda ele ir se catar antes de fechar a porta. Mais tarde naquele dia, ele decide, enfim, atender aos desejos do pai e entra no galpão pra espanar os livros. Mas, enquanto carregava aquela pilha gigante de volumes, suas pernas acabam se prendendo em algo e ele despenca de vez. Ele se levanta para examinar o chão e fica surpreso ao ver um alçapão bem debaixo dele que ele nunca tinha visto antes, claro, porque estava coberto por um tapete. Ele agarra as alças e tenta abrir a porta, mas ela parece ser muito grossa e pesada, tipo a vizinha do lado, sabe como é? Esse brutamontes então decide usar a força bruta e de alguma forma literalmente arranca os ferrolhos da porta, mas não consegue aguentar o peso da dita cuja e despenca lá pra dentro. Ele se levanta e tira o pó de si quando de repente sente uma presença super sinistra e arrepiante bem atrás dele. Ele se vira bem devagar, só pra dar de cara com um monstro gigante de cor amarela, sentado ali perto da parede. Isso o assusta pra caramba, e pra colocar a cereja no bolo, o monstro está vivo e ainda por cima começa a falar. Ele pergunta por que o Shio está o encarando daquele jeito, pois é esquisito até mesmo para um monstro. Então, o monstro de repente diz ao Ushio que ainda bem que ele desceu, pois ele está permanentemente empalado por essa lança de Dan. E só um humano, veja bem, pode tirá-la dele. O monstro conta que está tentando se livrar dessa situação há uns bons 500 anos, mas não importa o que faça, ele simplesmente não consegue se ver livre da lança de Dan. Ele diz ao Ushio mais uma vez para remover a lança, mas o Ushio pergunta o que ele fará se por acaso ele o fizer. O monstro olha bem nos olhos e diz que primeiro ele vai devorar o Ushio, depois vai matar o resto das pessoas que vivem por ali, e mais uma vez transformar este mundo num verdadeiro inferno na Terra. Ushio começa a chutar a lança ainda mais para dentro do monstro, e o monstro começa a gritar de dor, sem entender por que Ushio não quer soltá-lo da lança. O monstro então tenta atacar Ushio e consegue alcançá-lo com suas unhas, cortando-o acima da testa, mas Ushio é um verdadeiro Digachad, um monstro de homem, e simplesmente continua empurrando a lança ainda mais para dentro dele. Ele então se levanta e começa a subir as escadas, mas o monstro fica apavorado com a ideia de perder sua única chance de escapar, e começa a chamá-lo, dizendo que não quis dizer nada do que falou, e que apenas se deixou levar pela doce e tentadora ideia de liberdade. Ele diz ao Ushio que se ele tirar a lança dele, fará tudo o que ele mandar e que vai cumprir essa promessa, pois no fundo ele tem um medo danado de humanos. Ushio, no entanto, o olha e diz que jamais vai deixar um monstro como ele solto neste mundo, e sai, começando a lacrar o alçapão inteiro, enquanto o monstro grita desesperadamente para ele não fazer aquilo. Ushio então segue para a escola como se absolutamente nada tivesse acontecido. As bolas desse homem devem ser feitas de puro aço, não é possível. Ele encontra duas de suas colegas de classe chamadas Ino e Naka, que ao que parece ambas têm uma quedinha por Ushio. Ino comenta que Ushio parece estar completamente perdido em seus próprios pensamentos e pergunta se ele estava bem. Até Naka comenta que não é nada típico de Ushio pensar em absolutamente nada, antes de perguntar se ele trouxe o livro que pegou emprestado dela há vários dias, e Ushio, claro, diz que não trouxe. Naka avisa que vai passar na casa dele depois da escola, então é bom ele deixar o livro prontinho, e todos seguem para suas respectivas aulas. Mesmo na sala, Ushio não consegue parar de pensar no monstro que está no porão e começa a fazer um desenho dele, antes de ser convidado para jogar uma partida de futebol. Ele tem reflexos incríveis e consegue vencer o jogo com muita facilidade para sua equipe antes de decidir voltar para casa. À tarde, Naka, acompanhada de Ino, visita a casa dele para pegar o livro de volta, mas assim que Ushio abre a porta, ele avista umas coisas estranhas, transparentes e voadoras, que parecem aquelas moscas volantes que a gente vê às vezes nos olhos. Ele tenta se livrar delas, mas para as garotas parece que Ushio pirou de vez, e para trazê-lo de volta à realidade, Naka o chuta bem na cara. Excelente trabalho, moça. Agora ele tem amnésia também, que beleza. Ushio se levanta e corre em direção ao galpão, onde começa a arrancar as tábuas de madeira e grita com o monstro, perguntando o que ele fez com seus olhos, já que está vendo umas ilusões. O monstro ri dele e diz que quando Ushio abriu aquele alçapão, 500 anos de energia demoníaca foram liberados no mundo exterior, o que, claro, atraiu demônios menores, e ele provavelmente consegue vê-los antes de todo mundo só porque o viu lá dentro do galpão.
O monstro diz a ele que os demônios menores vão se materializar muito em breve e começar a matar humanos à torto e à direito. Ele então diz a Ushio que é tudo culpa dele, que seus preciosos amiguinhos vão morrer, que ele não pode fazer absolutamente nada a respeito, mas o monstro promete que, se ele o libertar, não matará Ushio nem seus amigos e se livrará de cada um dos demônios menores da área. Sem ter muita escolha, Ushio desce e agarra a lança com as duas mãos. Ele então começa a puxar a lança, e depois de um certo esforço, a lança finalmente se liberta do corpo do monstro. O monstro fica impressionado com a habilidade de Ushio em puxar a lança, mas decide atacá-lo de qualquer forma. Ushio é arremessado contra a parede e começa a sangrar. Ele olha para o monstro e pergunta por que ele faria uma coisa dessas, e o monstro ri na cara dele e diz que ele deve ser mais burro que uma porta para achar que ele cumpriria uma promessa a um mero e fraco humano. Ushio não consegue acreditar no que está acontecendo e pensa nas garotas que estão em apuros. Antes que ele comece a ficar realmente furioso, uma aura profana e sinistra começa a se gerar ao redor dele. Seu cabelo também começa a crescer, o que o assusta pra valer, deixando-o apavorado. Ele se amaldiçoa por não ter percebido que o garoto ainda estava com a lança lendária e olha com horror enquanto Ushio começa a se parecer cada vez mais com o samurai que o empalou lá no início. Ushio ainda persegue o monstro, mesmo que ele surte de vez e corra pra fora, aniquilando cada demônio menor que cruza seu caminho. O monstro corre e de repente vira um verdadeiro Pikachu, eletrocutando cada demônio ao seu redor até virar pó e pedindo desculpas a Ushio, prometendo que vai matar todos os demônios. Ushio olha para a casa e percebe que os demônios se congregaram e se tornaram uma única e gigantesca entidade. Ele diz ao monstro para ir e atacar o demônio maior primeiro, e que ele mesmo vai finalizar a coisa logo depois. O monstro escuta Ushio sem dizer uma palavra sequer e pula no céu, usando suas garras para rasgar o demônio antes que Ushio pule e o despedace em 1000 pedaços com a ajuda da lança. Ele aterrissa e seu cabelo começa a cair, e o monstro diz a ele que cumpriu sua promessa e matou os demônios menores, e começa a se afastar, mas Ushio o impede e diz que ainda há mais demônios por aí, e que até que eles tenham matado cada um deles, ele vai ficar com ele. Ele nomeia o monstro de Tora e começa a caminhar em direção à sua casa com ele, pensando que um dia, em breve, ele vai empalar o monstro e selá-lo novamente. No dia seguinte, Ushio acorda com o barulhão de Tora quebrando sua TV, pois ele pensou que o samurai que estava lá dentro dela estava vindo para matá-lo. Ushio vai para a escola acompanhado de Tora, que está sentado em seu ombro e é completamente invisível para o resto dos alunos. Ushio é forçado a carregar sua lança consigo, pois ele precisa da lança para extrair seus poderes, caso Tora decida se rebelar, sabe como é. Ele encontra a Minaka lá dentro da escola, que afirmam que ambas tiveram o mesmo sonho assustador na noite passada, sobre um monte de monstros tentando matá-las. Ushio apenas sorri, aliviado por elas não fazerem a menor ideia do que realmente aconteceu na realidade. Ele pergunta a elas para onde estavam indo, e elas respondem que estão indo lá para dentro do prédio antigo da escola para mudar alguns livros de lugar, já que querem reformá-lo. Ushio a lembra que a aula começa muito em breve, e ela responde que estará de volta antes disso, sem falta. Ushio entra na aula, mas um bom tempo se passa e as garotas ainda não retornaram. O professor já começou a ensinar sobre a história japonesa. E de todos na sala, Tora parece ser o mais interessado em saber o que aconteceu nos últimos 500 anos e está até fazendo anotações, veja só. De repente, o chão começa a tremer e um barulho muito estridente e agudo é emitido pela lança de Ushio, que, aparentemente, só ele consegue ouvir. Ele fica apavorado pelas garotas e imediatamente agarra sua lança e corre para fora da sala de aula. E na escadaria, ele fica em choque ao ver uma das garotas que foi com Naka e Ino, metade transformada em pedra, pedindo ajuda e chorando desesperadamente. Ushio grita para o professor ajudar a garota e corre para fora, apressado. A notícia se espalha como fogo em palha seca, e um monte de gente da mídia e da polícia chega em frente ao prédio antigo da escola, presumindo que seja um caso de sequestro. Eles entram lá dentro da escola, mas são incapazes de encontrar absolutamente nada, e saem mais uma vez, completamente confusos sobre para onde as garotas foram parar. Ushio pergunta a Tora do que se trata tudo isso, e ele começa a rir, dizendo que não consegue acreditar que Ushio não sentiu a presença do monstro gigante de pedra que reside lá no prédio antigo. Ushio o agarra pelos cabelos e manda ele dar mais informações, mas Tora revida e o arranha na mão, afirmando que não vai dar mais informação nenhuma. Ele diz a Ushio que os humanos não significam absolutamente nada para ele, e que ele os devorará se a situação exigir. Ushio fica furioso, saca sua lança e ataca a Tora. Tora desvia e contra-ataca, mas Ushio consegue desviar de suas garras e o acerta em cheio no rosto antes de empalar a mão dele um pouquinho no chão. Tora começa a gritar de dor e manda ele tirar aquilo. Ushio remove a lança e Tora diz a ele que tem quase certeza de que o culpado aqui é um comedor de rochas, que vive dentro de lugares escuros e mofados e fica esperando os humanos entrarem em sua área para poder devorá-los. Ele também afirma que esses comedores de rochas são perigosíssimos, e que uma vez ele viu transformar um grupo inteiro de samurais blindados em pedra pura. Ushio já estava farto daquela conversa e decide que precisa agir agora sem demora. Ele passa correndo pela polícia que tenta detê-lo e entra no prédio antigo, onde ele ataca a barreira invisível e a quebra imediatamente, revelando um samurai gigante feito de rocha. O samurai ataca Ushio, mas ele bloqueia o golpe e pula atrás dele, esfaqueando-o no peito, pensando que o havia matado. Tora começa a rir e diz a ele que aquele samurai é apenas um fantoche e que não é um monstro de verdade. De repente, um tentáculo surge do olho do samurai e apunhala Ushio, que perde sua lança e volta ao normal.
Ele tenta alcançar a lança, mas mais 2 tentáculos surgem do samurai, e eles o arremessam com força contra o teto. A barreira começa a se fechar, e Tora decide pular para o outro lado, antes de dizer a Ushio que, se ele não conseguir correr antes que a barreira se feche completamente, ele vai morrer uma morte agonizante. Ushio olha para Tora e pede, implorando, para ele ajudar. Tora diz a ele para não o mandar ajudar, pois ele já está de saco cheio dele. Mas para sua total surpresa, Ushio diz a ele para salvar as garotas e fugir. Tora o olha com total incredulidade e pergunta se ele por acaso enlouqueceu de vez. Porque ele iria querer salvar a vida de outros humanos, especialmente quando ele mesmo está em perigo mortal. Mas Ushio se mantém firme em sua posição e implora a Tora para salvar as garotas. Tora acaba cedendo e corre para carregar todas as garotas para fora da barreira. E ele, então, olha de volta para Ushio. Ushio olha uma última vez, agradece por ter salvado as garotas e se desculpa por não ter tido a chance de devorá-lo. Tora já está farto de tudo isso, e ele pula bem no meio da barreira de calor e a impede de se fechar enquanto ele mesmo ainda está se transformando em pedra. O comedor de rochas fica chocado ao ver um monstro tomando o lado dos humanos, e usa um monte de seus tentáculos para esfaquear Tora também, e não pode fazer absolutamente nada porque está segurando a barreira. Ushio deseja com todas as suas forças que a lança venha até ele, e surpreendentemente, a lança voa em sua direção e o apunhala no estômago, bem onde a formação de rocha já havia sido completada. De repente, ele para de se transformar em pedra, e então a lança corre em direção a Tora, que se assusta para valer, mas a lança apenas se aloja na barreira, permitindo que Tora saia. Tora sai de entre a parede e caminha em direção ao comedor de rochas, e o Pikachusa para valer, dando um choque daqueles nele. Há uma explosão gigantesca e tanto Ushio quanto Tora se lançam no céu. O samurai desmorona em 1000 pedaços e o monstro de verdade aparece na forma de 2 cabeças de centopeia. Tora diz a ele que este é o monstro real e que Ushio tem que usar sua saliva nos olhos deles para enfraquecê-los e finalmente matá-los. Ushio começa a cair em direção às centopeias e cospe em sua lança antes de esfaqueá-la nos olhos da centopeia, um por um, matando o monstro em um instante. Ele então rapidamente ataca as garotas que haviam sido transformadas em pedra, o que as liberta da maldição antes de sair correndo com Tora rumo ao pôr do sol. Naquela noite, Tora e Ushio aparecem na TV, o que, claro, encanta Tora, que não se cansa de se ver, enquanto Ushio tenta, em vão, dormir. O pai de Ushio finalmente retornou da viagem e, mais uma vez, começa a dar um sermão em Ushio pela manhã sobre a história deles, sem fazer a menor ideia de que o maldito monstro de que ele tanto fala está literalmente bem atrás dele. Seu pai mais uma vez diz a ele para nunca, jamais, tentar ir para debaixo do galpão, e Ushio rapidamente muda de assunto e se levanta para sair para a escola. Seu pai olha para a lança gigante que ele está carregando e ri, meio sem graça, sobre como ela se parece com uma lança lendária, mas que obviamente não pode ser, né? Ushio ri com ele, dizendo que obviamente não é, antes de sair apressadamente de casa. Seu pai o segue e fica de queixo caído ao ver que o alçapão foi completamente destruído. Mais tarde naquele dia, Ushio, junto com as garotas e Tora, visita a galeria de arte, onde Ushio parece estar muito animado e feliz, olhando para todas aquelas obras. Tora não consegue entender muito bem o entusiasmo de Ushio por tinta espalhada em um pedaço de papel, mas ele ainda assim senta em seu ombro e o acompanha. Eles finalmente chegam a um quadro que Ushio descreve como a verdadeira obra-prima do grande artista Hanyu, que infelizmente morreu logo depois de criar essa pintura. As garotas perguntam por que aquilo é apenas a fotografia da pintura original, e Ushio responde que a pintura de verdade pertence à filha dele, Reiko. Tora, no entanto, fica encarando a imagem por um bom tempo antes de perceber que a pessoa que pintou aquilo é, na verdade, um demônio humano, e que esta pintura está completamente amaldiçoada. No dia seguinte, enquanto Ushio estava a caminho da escola, um veterano de lá o derruba e começa a socá-lo sem motivo aparente. Tora, claro, ri e assiste a briga de longe, se divertindo. De repente, uma garota se aproxima por trás dele e manda o veterano soltá-lo, e o veterano então o deixa em paz e se afasta. Todo mundo começou a conversar entre si e as garotas simplesmente se afastaram. Ushio imediatamente reconheceu a garota como sendo a Reiko da pintura, e a chama. Ela se vira e diz a ele que não fez aquilo por ele nem por nada, então é pra ele tirar qualquer ideia da cabeça. Ushio, no entanto, continua insistindo e pergunta a ela se ela é Reiko, a filha do famoso pintor Hanyu, e ela responde que sim. Ela vira a esquina e ele ainda a persegue. Um caminhão em alta velocidade surge, atingindo Tora, mas Ushio consegue agarrar sua lança e se transformar bem a tempo de dividir o caminhão em 2, salvando sua própria vida. Reiko desaparece dali, e Ushio também volta para sua casa, mas mais tarde vai até a casa de Naka e pergunta a ela sobre Reiko. Ela parece ficar na defensiva no início, pensando que ele gosta dela, mas ele diz a ela que só quer que ela pose para uma pintura e nada mais, pois era seu grande sonho desenhá-la como uma de suas garotas francesas. Naka começa a contar a ele sobre Reiko e revela que ela foi uma aluna transferida no ano passado para a escola deles, e os meninos ficaram imediatamente caidinhos pela sua beleza, mas ela sempre se manteve muito na dela e nunca conversava com ninguém. Naka, no entanto, queria muito que ela tivesse amigos e começou a conversar com ela, e lentamente ela começou a se abrir. Elas se tornaram amigas, mas uma vez, um cara da turma dela a convidou pra sair e de repente, naquele exato mesmo dia, ele morreu porque um monte de tijolos caiu sobre ele, esmagando-o até a morte. Naquele exato mesmo dia, Reiko tentou tirar a própria vida dentro de sua banheira, mas felizmente ela foi encontrada pelas autoridades antes que fosse tarde demais, e eles a salvaram. E uma vez, quando Naka tenta forçá-la a conversar, ela a afasta de si. Ela diz a ela que precisa ficar bem longe dela, pois se ela não o fizer, coisas muito ruins acontecerão com ela. Justo então, objetos afiados caem do céu, do nada, sem motivo algum, mas Reiko pula em Naka e a protege de morrer, sendo esfaqueada.
Naquele dia, enquanto ele estava voltando para sua casa, ele é novamente parado pelo veterano, que o agarra e pergunta por que ele está se metendo na vida da Reiko e o soca bem na cara, o que claro encanta Tora, que começa a curtir o show enquanto o veterano e Ushio brigam entre si. Finalmente, o Shio, o grande idiota, pro soco do veterano com a própria cabeça, já que ele não tem cérebro lá dentro mesmo, e diz ao veterano que sabe que ele está ciente do problema da Reiko antes de socar o veterano e derrubá-lo no chão. Eles então se deitam no chão, um ao lado do outro, e começam a conversar. O veterano revela que quando eles eram bem jovens, ele e Reiko eram melhores amigos e praticamente inseparáveis. Então, um belo dia, a mãe dela fugiu com um dos alunos de arte do pai, e a partir daí, tudo mudou completamente. Na próxima vez que ele viu o pai dela, ele estava trabalhando freneticamente e de forma demoníaca na pintura da Reiko, e parecia que estava completamente possuído. No dia seguinte, ele morreu, e desde então, ele tem assombrado a Reiko, não deixando a pobre Reiko viver sua vida em paz, pois ele tem um medo terrível de que algum cara a leve embora dele. O Shio decide que não vai recuar tão facilmente assim, e no dia seguinte, durante a dança folclórica, ele consegue convencer Reiko a dançar com ele, e ela relutantemente concorda, mas lentamente começa a gostar de ser normal. Mas, de repente, um redemoinho de poeira irrompe e os envolve completamente. De repente, o Shio é atingido por trás e um enorme corte surge em suas costas, e ele começa a sangrar. De repente, um demônio sai do redemoinho de poeira e diz a Ushio para ir se catar, pois a Reiko pertence apenas ao papai, e ponto final. Ele tenta atingir o Shio novamente, mas desta vez Tora aparece e para o demônio, dizendo a ele que nenhum meio demônio toca no humano dele e o eletrocuta para longe. O veterano corre em direção a Ushio e o ajuda a se levantar, e quando eles olham ao redor, percebem que Reiko simplesmente desapareceu. Ambos correm para a casa dela e ficam horrorizados ao vê-la no telhado, pulando e dizendo ao pai que está indo até ele. Ushio rapidamente joga sua lança na parede, e ela fica presa por um instante, enquanto ele e o veterano correm para o primeiro andar e juntos conseguem segurá-la. Para o horror absoluto deles, o demônio está lá embaixo, chamando Reiko para si, dizendo que ela pertencia ao papai e só ao papai. Ushio grita para ela não ouvi-lo. Ele diz que ela não está sozinha, que as pessoas se importam com ela. Ele diz que ela deve escolher os vivos em vez dos mortos, e algo ressoa nela, e ela agarra a mão deles, e todos conseguem puxá-la para dentro. O demônio fica transtornado com a filha por traí-lo, assim como a mãe dela fez, e agarra Reiko e o veterano, começando a puxá-los de volta para dentro da pintura. Ushio rapidamente pega sua lança e se lança contra o demônio, começando a esfaqueá-lo, mas sua lança não tem efeito. Tora ri dele e diz que ele já está no mundo da pintura, e lá ele não pode matar o demônio. O demônio agarra Ushio também e começa a sugá-lo para dentro. Tora ri de Ushio e diz para ele implorar por sua ajuda. Só então ele o ajudará. Mas, surpreendentemente, Ushio não diz nada e é sugado pela pintura. Isso irrita Tora, que se lança na pintura e agarra a cabeça de Ushio, dizendo que só ele pode devorá-lo. Mas a pintura não o solta. Então Tora entra na pintura, esbofeteia o demônio e tira todos de lá antes de mandar Ushio esfaquear a pintura. Ushio pega sua lança e esfaqueia a pintura, mas no último momento a Reiko, com uma ideia meio maluca, entra no meio e é esfaqueada junto com a pintura, horrorizando Ushio e o veterano. Mas acontece que a lança não tem efeito nela, pois ela simplesmente escorrega e a pintura atrás dela é destruída. Tora afirma que a lança só é eficaz contra demônios e não machuca humanos. Todos veem uma projeção dourada do pai de Reiko surgir da pintura, que se curva diante deles, antes de dizer a Reiko para viver sua vida ao máximo e desaparecer. Tora se adaptou a viver com Ushio, embora ainda tente às vezes encontrar lugares onde Ushio não leve sua lança, para que Tora possa atacar. Mas mesmo quando tentou atacá-lo no banheiro, Ushio o espancou, pois ele até levou a lança para dentro. Ushio vai para a sala e descobre uma carta do pai que dizia para ele não procurá-lo. Que dramático. Ele então liga a TV e vê um anúncio de emergência informando que uma das áreas de Tóquio é insegura devido à possível presença de um grande animal selvagem. De acordo com o relatório, um grupo de trabalhadores da construção civil que tentava escavar um grande marco foi morto por um animal desconhecido, pois havia várias marcas de mordidas enormes em seus corpos. O que os intriga é que o animal, seja lá qual for, mordeu até o metal dos guindastes. Ushio imediatamente se enche de uma raiva irreal, pensando que deve ser obra de Tora, já que ele parece um animal e pode com certeza mastigar metal. Ele grita o nome de Tora. Ele desce e pergunta a Ushio por que ele estava fazendo tanto barulho, mas fica surpreso ao ver Ushio já transformado e furioso. Ele pergunta o que está acontecendo, mas Ushio o acusa diretamente de matar as pessoas na cidade e o ataca. Tora desvia e grita que não tem ideia do que Ushio está falando, mas Ushio simplesmente acerta a lança na cabeça dele com muita força, machucando-o. Tora fica incrivelmente irritado e recua antes de tentar soltar um choque elétrico para cima do Ushio. Ushio, no entanto, consegue absorver toda a eletricidade com a ajuda de sua lança. Tora percebe que, atualmente, Ushio é mais forte que ele e pula no céu, antes de voar para longe, dizendo a Ushio que nunca comeu humanos nos últimos 500 anos, mas agora Ushio já o acusou de algo que ele nunca fez.
Ele vai para a cidade e fica totalmente chocado ao ver tantas coisas estranhas que nunca tinha visto antes. Fica pasmo com os enormes edifícios e os carros rodando na estrada, sem ter ideia do que fazer com tudo aquilo. Ele também fica chocado ao ver quantos humanos estão andando na rua, mas pensa que isso apenas facilitaria seu trabalho. Ele tenta andar na rua, mas é instantaneamente atingido por um caminhão e fica preso na parede. Isso o irrita e ele começa a gritar com os carros que passam, mas obviamente ninguém pode vê-lo. Então ele usa seu ataque de raio e destrói a bateria de todos os carros próximos, feliz com sua pequena vingança. Enquanto isso, Ushio corre em direção à cidade. Ele estava passando por uma rua quando vê um grupo de pessoas em volta de uma cena de crime e vai dar uma olhada. A polícia está mandando todos se afastarem, mas um senhor continua dizendo ao policial que aquilo não é obra de animal, na verdade é resultado de demônios que foram libertados na noite passada. Mas ele tira um livro e o enfia na cara deles, dizendo que é o diário do avô dele, e está claramente escrito que era um local onde demônios foram selados. O policial já estava farto e empurra o velho, que tropeça, mas Ushio o segura, comentando sobre o policial mal educado. Ele pergunta ao velho se ele estava bem e pega o livro para ele, mas de repente para ao olhar a foto de uma linda mulher mais velha nele. O velho explica que este diário pertence ao avô dele, e quando ele era criança, havia demônios à espreita na floresta que devoravam quem se aproximasse. Os aldeões chamaram todos que puderam pensar, samurais e guerreiros e até exorcistas, mas eles nunca voltaram vivos. Os aldeões finalmente decidiram que não podiam mais ficar ali, pois a cada 2 dias alguém da aldeia era devorado pelos demônios. Um dia, porém, uma linda jovem entrou na aldeia, apresentando-se como Mikado. Ela disse aos aldeões para lhe darem uma chance e prometeu livrá-los dos demônios. Ela entrou na floresta sozinha, mas o avô do velho era um jovem cheio de hormônios e não conseguiu evitar ir atrás da mulher mais velha que entrou na floresta sozinha, arriscando a própria vida também. Quando ele chegou à floresta, ficou chocado ao ver que a moça estava diante de um monte de monstros e os forçava de volta para dentro de caixas usando algum encantamento especial. Os demônios gritavam para ela e juravam vingança, mas ela acabou fechando-os em caixas separadas antes de usar um grande marco para enterrá-los. Ela então olhou em volta e avistou o garoto, aproximou-se dele, dizendo que talvez não estivesse por perto da próxima vez que eles fossem libertados. Então, ele deveria garantir que ninguém nunca movesse a pedra angular. Caso contrário, os demônios seriam libertados e causariam estragos neste mundo. Ushio fica sem palavras e olha para o velho, que lhe diz que na noite passada, a pedra angular foi removida pelos escavadores, e os demônios foram libertados. Agora eles não pararão até terem sua vingança contra a pessoa que os capturou, Mikado. Ushio de repente olha mais de perto a foto e percebe que a mulher na imagem tem uma semelhança impressionante com Ino. É muito provavelmente sua ancestral. O velho diz que, se for assim, ela está em grave perigo, pois os demônios certamente irão atrás dela. Ushio implora ao homem para ajudá-lo e ele pega seu carro e o leva para a cidade. Do outro lado, Tora está se virando muito mal neste mundo moderno, pois vive batendo em paredes de vidro por toda parte e não consegue lidar com o cheiro de perfume moderno e não pode comer outras pessoas, porque todo mundo tem algo no corpo que é indigesto para Tora, como uma pulseira de metal, anel ou brincos. Ele anda pela cidade inteira, amuado, pensando que nunca mais conseguirá comer um humano, quando de repente passa por Ino. Não a reconhece, mas para imediatamente e olha para o corpo macio dela. Ele percebe que ela cheira bem e não tem brincos ou piercings. Ele fica muito animado assim que percebe que pode comê-la. Ele se prepara para pular nela, mas de repente para porque percebe que há outros monstros por ali que não são ele. Ele olha para trás e avista um monte de cabeças flutuantes e estranhas voando em direção a ela. Elas a olham e imediatamente a atacam, antes mesmo que Tora tenha tempo de reagir. Felizmente, porém, Ushio chega bem a tempo e joga sua lança nas cabeças, que rapidamente se afastam. Ele então grita para Ino correr, mas ela está muito atordoada e confusa para fazer qualquer coisa. Uma das cabeças tenta atacá-la novamente, mas Ushio simplesmente chama sua lança de volta, forçando a cabeça a se afastar daquela posição. Ino rapidamente corre para dentro de um shopping, enquanto Ushio fica na frente para defendê-la. As cabeças tentam persegui-la, mas Ushio simplesmente balança sua lança nelas. Para sua surpresa, porém, uma das cabeças simplesmente agarra sua lança entre os dentes e uma das cabeças usa seu cabelo comprido para prender Ushio, enquanto outras duas correm até ele e começam a mordê-lo e tentar matá-lo. Ushio, no entanto, é feito de aço resistente e as cabeças não conseguem matá-lo, então elas simplesmente o jogam contra um carro, ferindo-o antes de ir atrás de Ino novamente. Tora fica bravo com as cabeças, pois Ino é sua presa, e tenta ir atrás delas, apenas para bater em outra janela de vidro, o que o enfurece, e ele para de ser invisível, quebrando a janela e entrando no shopping. Ele tenta encontrá-la, mas de repente vê coisas caindo do andar superior, que foi destruído pelas cabeças. Ela continua escorregando, no entanto, e começa a cair em direção à cabeça, que já está com a boca aberta. Mas Tora é incrivelmente rápido e a agarra antes que ela caia. Ele a leva para o telhado do prédio e diz que ela é sua presa e só ele a comerá. De repente, as cabeças também sobem no telhado e perguntam a Tora quem ele era. Eles dizem que Ino era a presa deles, e se ele se intrometer, eles o devorarão também.
Tora simplesmente os olha e sorri, dizendo para eles darem o melhor de si. Uma das cabeças corre em sua direção, mas Tora simplesmente a agarra e a esmaga no chão, matando-a instantaneamente. As outras cabeças ficam chocadas com a força incrível de Tora, mas dizem que comerão a garota de qualquer jeito, e uma das cabeças usa seu cabelo para prender Tora antes de dizer às outras para irem atrás da garota, pois ele cuidará dele. Ino começa a correr novamente, enquanto Tora está preso por uma das cabeças e as outras correm atrás de Ino. A cabeça que capturou Tora o olha e zomba dele por pensar que poderia enfrentar todas as cabeças sozinho, mas Tora apenas ri dele, dizendo como as cabeças poderiam ser estúpidas o suficiente para pensar que teriam alguma chance contra ele. Ele rompe o cabelo e pula na cabeça, mordendo metade dela de uma só vez, matando-a instantaneamente. As cabeças perseguem a garota e finalmente a alcançam, ferindo-a um pouco, mas Tora chega bem a tempo exibindo a cabeça meio comida na mão e dizendo para elas se afastarem e não tocarem e sujarem a garota. As cabeças ficam horrorizadas ao ver outro membro de sua família morto pelas mãos de Tora e correm para mordê-lo. Tora simplesmente fica ali, fazendo uma careta e dando um sorriso sinistro, zombando de seus esforços fúteis antes de se tornar Pikachu novamente, e dá um choque elétrico em todos eles, queimando-os até virarem torresmo e matando-os em um instante. Uma das cabeças, que ainda está viva de alguma forma, tenta correr em direção a Ino, para que possa pelo menos matá-la e se vingar, mas antes que pudesse tocá-la, o Shio chega e a esfaqueia na cabeça, matando-a em um instante. Tora fica incrivelmente triste porque agora não poderá comer a garota, e tenta fugir rapidamente, mas o Shio o impede, e Tora imediatamente se prepara para uma briga. Mas para sua surpresa, o Shio o olha e se desculpa por tê-lo acusado de matar os humanos na cidade. Um enorme sorriso surge no rosto de Tora, e ele começa a xingar o Shio, dizendo que ele é um cabeça-oca, que age antes de pensar e que toda a sua linhagem deve ser estúpida. Eles começam a brigar novamente, mas Ino interrompe a luta e dá um hambúrguer a Tora, porque ouviu que ele estava com fome. Tora fica completamente pasmo com essa garota burra, pois não consegue acreditar que ela acabou de oferecer um hambúrguer a um demônio comedor de humanos. O Shio de repente acorda no meio da noite, sentindo algo vindo da lança. Ele se levanta bem a tempo de desviar do ataque de Tora. Ele grita com ele sobre o que diabos ele pensa que está fazendo, e Tora casualmente responde que está fazendo o que deveria fazer, procurando uma oportunidade para devorá-lo. O Shio fica bravo e pega sua lança, talvez para dar uma leve batida na cabeça de Tora, pois acreditava ter chegado a algum tipo de acordo com ele, mas Tora imediatamente desvia de seu ataque e o ataca no rosto. Tora ri dele e diz que só tem ódio por o Shio em seu coração. Ele tenta atacá-lo novamente, mas a lança automaticamente começa a defender o Shio, que sai furioso, agarrando a lança e se transformando pronto para lutar contra Tora. Tora, no entanto, rapidamente pula pela janela e voa para longe, enquanto Ushio fica fervendo de raiva. Ushio se olha no espelho pela manhã e percebe que as marcas de garras ainda não desapareceram, porque ele estava em sua forma humana quando Tora o atacou. Ele fica ainda mais bravo e jura que matará Tora no próximo momento em que o vir, pois um monstro sempre será um monstro. Ushio sai para uma caminhada quando ouve um monte de barulho e percebe um cara de preto espancando dois punks que estavam intimidando uma família. O Homem de Preto, no entanto, tira suas kunais e as joga neles com a intenção de matar os punks. O Shio, porém, rapidamente pula no meio e bloqueia as kunais com sua lança, perguntando ao homem se ele perdeu a cabeça, pois esses homens morrerão se ele fizer isso. O homem olha para o Shio e vê a sombra de um monstro nele, o que o irrita, e ele começa a atacá-lo. O Shio desvia de seus ataques, mas fica preso em uma corda. O homem consegue derrubá-lo e pisa em cima dele, pronto para matá-lo, quando a lança automaticamente se lança em direção ao homem, ferindo-o. O homem imediatamente reconhece a lança da besta e se acalma. Ele levanta Ushio e se curva imediatamente, dizendo que se enganou ao atacar um portador da lança da besta. Ushio diz para ele se levantar, pois já o perdoou, e eles começam a conversar. O homem se apresenta como Ryugi, um caçador de demônios que viaja por diferentes lugares caçando demônios. Ele conta a Ushio que tinha uma família, uma esposa e uma filha, que amava mais do que tudo neste mundo, mas uma vez teve que sair para uma viagem de negócios. E quando ele voltou para casa e chamou sua esposa, ninguém respondeu. Ele ficou assustado, então abriu a porta rapidamente e de repente, um demônio que parecia um animal pulou e arranhou seu rosto, deixando as cicatrizes profundas que ele carrega até hoje. Ele diz que conseguiu uma foto na TV de um demônio de aparência semelhante que foi avistado perto de um antigo prédio escolar, onde um grupo de estudantes foi sequestrado, e ele mostra a Ushio uma foto de Tora. Ushio percebe que o monstro que o homem está procurando não é Tora, porque Tora foi selado por 500 anos em seu porão e foi libertado apenas algumas semanas atrás, então ele não poderia ter matado a esposa e o filho do homem. Ele estava prestes a dizer a Ryugi que o monstro que ele procurava não era Tora, mas parou no meio e lembrou-se de como Tora o atacou enquanto dormia. Uma onda de raiva o invadiu novamente, e ele disse ao homem que o demônio que ele procurava era de fato Tora, e que ele deveria matá-lo o mais rápido possível. Ushio sai do local e volta para casa, enquanto Ryugi encontra onde Tora está escondido e o envolve em um combate mortal. Ushio vai para a escola depois disso, mas parece estar muito perdido em seus próprios pensamentos e não parece ser ele mesmo. Naka e Ino percebem, mas ele apenas ignora antes de sair da conversa por completo. Depois que a escola terminou, ele começou a voltar para casa, mas percebe que Naka o seguiu desde a escola, mas não se aproxima dele nem fala com ele.
Mas Naká, a esquisita, corre imediatamente em sua direção e o acerta na cabeça com a bolsa, dizendo a Ushu para revidar. Ela grita com ele, dizendo que algo claramente o está incomodando. Então ele deveria simplesmente limpar a cabeça, socando Naka. E se ele não fizer isso, ela continuará batendo nele. Ela diz que ele não é uma pessoa que pensa por muito tempo, que ele é alguém muito impulsivo e toma decisões precipitadas e que ele não deveria mudar quem ele é antes de sair correndo. De alguma forma, porém, o conselho ressoa com o Shio e ele sai correndo para encontrar Tora e Hyuk. Ele encontra Hyuk e Tora dentro de um parque onde ambos parecem estar extremamente exaustos depois de lutar por um bom tempo. Mas claramente Hyuk tem a vantagem, pois Tora parece estar completamente sem energia e está deitado no chão. Pouco antes de Hyuk desferir o golpe final, o Shio corre e se posiciona na frente de Tora, dizendo a Hyuk para parar. Hyuk parece confuso e pergunta o que ele pensa que está fazendo, e finalmente Ushio admite que mentiu para ele. Hyuk perde a cabeça e soca Ushio no rosto, dizendo que não pode ser verdade. Ele viajou o mundo todo para encontrar esse monstro, e agora Ushio está dizendo que não é ele. Hyuk diz a Ushio que tem que ser ele, e joga suas kunais em Tora, mas Ushio as intercepta no meio com sua lança. Ele diz a Hyuk que Tora não é o culpado, e então compara sua cicatriz com a de Hyuk, apontando que o rosto de Hyuk tem uma cicatriz de 3 garras, enquanto o rosto de Ushio, que foi cortado por Tora, tem uma cicatriz de 4 garras. Hyuk novamente soca Ushio, e então começa a socá-lo implacavelmente no rosto, enquanto ele jaz indefeso. Hyuk se levanta novamente e começa a usar um feitiço de fogo para incendiar suas kunais e matar Tora. Mas mais uma vez, Ushio se coloca no meio, recusando-se a ceder. Hyuk joga suas kunais mesmo assim, pensando que Ushio desviaria no último segundo, mas ele não o faz. As kunais se cravam profundamente no corpo de Ushio, e ele se lança para frente e soca Hyuk, dizendo que se ele matar Tora, será um assassinato a sangue frio, e sua filha morta ficará desapontada com ele antes de ser completamente nocauteado. Quando Ushio acorda novamente, ele se encontra em um banco. Hyuk lhe diz que prestou os primeiros socorros e seus ferimentos devem cicatrizar com o tempo. Ele diz a Ushio que concorda que se tivesse matado Tora, teria sido um assassino, e o agradece por tê-lo impedido. Ele então diz que sua busca pelo assassino de sua família ainda continua, e seus caminhos podem se cruzar novamente. E se o fizerem, ele espera que estejam do mesmo lado, e então ele parte. Naquele dia, Ushio volta para casa e dorme sem preocupações. Tora o olha e se prepara para atacar, mas no último momento muda de ideia e decide comer um hambúrguer por enquanto. As férias de verão finalmente começaram, e o pai de Ushio desapareceu novamente para Netflix e curtir em algum lugar. Agora, o próprio Ushio decidiu fazer uma pequena viagem de verão para uma praia, junto com Naka e Ino. Ele decidiu passar o tempo descansando na praia e brincando na água ao lado de 2 garotas lindas. Esse cara tem o carisma no máximo, juro por Deus. Tora parece bem feliz em sair daquela vida de cidade e passar um tempo no mar, que não mudou nos últimos 500 anos, ao contrário de todo o resto. Ele decide dar um rolê tranquilo pela superfície do oceano e some da vista de Osho, que já fica preocupadíssimo com o sumiço. De repente, ele nota um moleque jogando areia em tudo que é canto nas coisas deles. E isso deixa Osho furioso, que sai correndo da água e avança no garoto, pegando-o pelo pescoço. Naka corre atrás dele e pede para ele largar o moleque, que não fez mal nenhum. Bushio até escuta, mas assim que ele se afasta, o pirralho usa a pistola d'água para dar um banho de mijo na Naka antes de sair correndo. Eles voltam para dentro de uma casa onde moram os parentes da Naka para comer uns lanches, e o tiozão conta que o moleque se chama Tatsu. Ele era um garotinho legal, mas a mãe foi comprar cigarro e nunca mais voltou, seguindo os passos do pai, o que arruinou a infância dele. Desde então ele tem agido de forma violenta e é um baita pé no saco para todo mundo. Bushio se pergunta de novo onde está o Torá que quer virar Jesus, e começa a correr sobre a água antes de parar de repente, ao sentir uma perturbação no fundo do oceano. Uma voz misteriosa pergunta se ele é Torá, o antigo rei dos demônios, desaparecido há 500 anos, e Torá manda ele se mostrar antes que ele Pikachuize a água. A voz implora para ele parar e se revela como um velho, dizendo que quer a ajuda dele para lidar com um demônio submarino insanamente forte, que tem atormentado todo mundo que se aproxima e se alimenta de demônios e humanos, sem distinção. Tora não se importa com mais nada, mas quando o velho demônio diz que o monstro é muito forte, isso anima Tora, que concorda em lutar por ele. De repente, um monstro gigante, tipo uma cobra, irrompe do mar e até Tora fica chocado com o tamanho da bicha. Ele devia ver o tamanho da minha cobra. Aí sim ia ficar chocado de verdade. Tora tenta Pikachuizar a cobra, mas é tudo em vão, pois a bicha está besuntada em óleo, assim como eu besunto a minha cobra em óleo às vezes. A cobra tenta acertar Tora com a cauda e ele desvia, mas para sua surpresa, a bicha é extremamente ágil para o seu tamanho e aparece atrás de Tora antes de tentar devorá-lo. Tora imediatamente se encaixa entre as mandíbulas dela e tenta impedir o monstro de fechar a boca, mas falha, pois a cobra decide engoli-lo inteiro.
No último momento, porém, o velho espírito aparece e agarra Tora, impedindo o monstro de fechar as mandíbulas. Tora grita para ele encontrar Oshio e trazê-lo aqui, pois ele tem a lança da besta, que pode matar esse monstro. O velho espírito se recusa a largar Tora, que é forçado a pikachuizar o espírito para fora da boca do monstro e manda ele trazer Oshio o mais rápido possível. Oshio, por outro lado, está andando pela praia de novo, quando avista o pirralho perambulando e colocando areia nas bolsas das pessoas de novo. Dessa vez, o Shio corre até ele e dá um bom tapa na cabeça que ele definitivamente merece. Naka, porém, o impede mais uma vez e diz que o moleque é só uma criança e que ele vai ficar bem, e corre atrás do garoto que estava fugindo chorando. Algum tempo se passa enquanto o Shio está deitado na praia, quando de repente sente que algo está errado. Ele corre pela praia quando começa a ouvir uma voz misteriosa vindo de um chuveiro de praia. Ele para por perto quando o velho espírito emerge de lá e diz que Tora está em apuros dentro da besta e está pedindo ajuda. Antes que ele possa responder, porém, Ino corre até ele e diz que Naka está em apuros. Ele corre de volta para casa, onde o tiozão está falando com Naka no telefone. O Shio pega o telefone do velho e pergunta a Naka o que está acontecendo, que diz que estava num barco com o pirralho, quando de repente, um monstro gigante em forma de cobra engoliu os dois, e ela está atualmente dentro da besta. O Shio diz para ela ficar calma, que ele está chegando, e corre para fora com sua lança. Ele pega um barco a motor enquanto o velho espírito o guia mar adentro, onde ele avista a cobra gigante. Ele pega sua lança e lança um ataque contra a cobra, mas sua lança não consegue perfurar o corpo elástico e besuntado de óleo do monstro e ele ricocheteia. Ele tenta esfaqueá-lo de novo, mas tudo em vão. Ele usa outro golpe que machuca o monstro e ele joga Ushio no ar antes de engoli-lo inteiro também. Ele corre para dentro do corpo da cobra e avista Tora segurando Naka e o moleque enquanto tenta não ser comido por outro conjunto de mandíbulas. Ele para bem na frente de Tora, que salvou Naka e o garoto de serem comidos pela besta. Ele o agradece por salvá-los, mas o aperto de Tora se afrouxa, e ele começa a cair. Felizmente, Ushio finca sua lança dentro da besta e segura todos eles, mas Naka perdeu a consciência e está prestes a escorregar. Felizmente, Ushio conseguiu convencer o pirralho a segurar a mão de Naka para evitar que ela caísse. Um problema surge, porém, quando Ushio perde o controle da lança e começa a cair nas mandíbulas da besta. De repente, a lança ganha vida própria e passa por eles em uma velocidade incrível, fincando-se no olho da besta. Toro voa no ar enquanto segura o resto deles, enquanto Ushio pega a lança antes de dizer a Toro que eles vão fazer um combo. Toro começa a virar Pikachu de novo, enquanto Ushio usa sua lança para abrir a besta, levando-os a escapar, todos em segurança. No dia seguinte, todos esperam na plataforma, quando Naka começa a perguntar a Ushio se foi ele quem a salvou, já que ela não se lembra de nada porque bateu a cabeça em algo. Ushio diz a ela que ela deve ter imaginado ele, e que ele apenas a encontrou na praia com o garoto. O pirralho também chega na estação para dizer para ele não ir embora, mas Ushio responde que eles só vão comprar cigarro e que com certeza vão voltar. Ushio volta para casa, mas um pensamento tem o incomodado constantemente, desde que ele conheceu aquele moleque na praia. A mãe de Ushio morreu quando ele era bem jovem, mas ele nunca perguntou sobre ela, e o pai nunca lhe contou nada. Ele vai até o pai e começa a perguntar diretamente sobre a própria mãe. O pai parece estar evitando o assunto, o que os leva a uma pequena discussão antes que ele saia para atender a um telefonema. Assim que ele tenta verificar onde o pai está, ele percebe que o pai está tentando fugir de novo. Tanto Ushio quanto Toro correm atrás dele, e ele consegue escapar antes que eles o alcancem. Naquela noite, Ushio leva Tora com ele para visitar o túmulo da mãe, e afirma que é a primeira vez que ele vem aqui, e ele nem sabe se ela está enterrada aqui, ou se até isso foi uma mentira que o pai inventou. Eles ficam lá por um tempo, antes que Tora diga que está com fome, e eles voltam para o lugar deles. Ushio se senta e começa a usar sua lança enorme como peso para cozinhar seu miojo de copo, enquanto Tora come sua salsicha. No caos que se segue, o copo cai e ele rapidamente começa a limpar sua lança. De repente, o pai dele entra no quarto, percebe que ele tem usado a lança para tarefas diárias, como cortar salsichas, e fica bravo com ele, antes de começar a o adorar a lança. Ele entrega a lança de volta para Ushio, antes de dizer que eles vão conversar sobre a mãe dele depois do jantar. Depois do jantar, eles se sentam na varanda, observando a chuva, quando o pai simplesmente joga um envelope cheio de dinheiro e diz para ele ficar com ele. Ushio fica furioso com isso, pensando que o pai está mandando ele esquecer a mãe subornando-o com dinheiro e acaba socando o pai. O pai dele diz que o dinheiro não era um suborno e era apenas para ele gastar. Se ele quiser saber a verdade sobre a mãe e se ela está viva ou não, ele tem que fazer uma viagem. Ele então veste um uniforme de karatê antes de dizer a Ushio que ele é um dos caçadores de demônios, trabalhando para um culto religioso que tem exterminado demônios da Terra por milhares de anos.
Antes que Ushio possa assimilar essa informação, ele diz que o líder do culto dele considerou Tora um demônio que precisa ser exterminado, então ele vai lutar contra Tora, enquanto Ushio deve partir para encontrar a verdade sobre a mãe. Ushio ainda está chocado com essa revelação, enquanto Tora está sempre louco por uma briga, então ele concorda, e eles seguem para o pátio. Ambos se encaram enquanto Ushio assiste em desespero, sem saber o que fazer, enquanto o pai dele começa a entoar feitiços para exterminar Tora. Tora também parece estar tenso, e ambos correm um contra o outro, atacando em uma fração de segundo, medindo a força um do outro, antes que Tora tente Pikachuizar o velho monge, e ele atira uma shuriken nele. Ushio continua gritando para eles pararem como uma menininha patética, enquanto eles reconhecem a força um do outro e começam a lutar de novo, atingindo um ao outro com força total com a intenção de matar. Ushio corre entre eles e manda eles pararem, mas ele é completamente ignorado enquanto eles continuam lutando acima dele. Ushio tenta se levantar, mas é jogado para longe por eles, enquanto ele os observa lutando como duas feras sedentas por sangue. Ele mais uma vez tenta se meter no meio, mas é atingido por um ataque perdido e jogado para longe de novo. Dessa vez, porém, ele fica bravo e pega sua lança antes de cortar o cajado do pai ao meio e dá um susto de morte em Tora, antes de acertá-lo na cabeça com o lado chato da lança. Ele então acerta o pai, que bloqueou seu ataque, mas é forçado a recuar. Ushio diz que não pode deixá-lo matar Tora, pois ele consegue mantê-lo sob controle. O pai dele sorri e diz que nunca teve a intenção de matá-lo e só queria verificar se Ushio era homem o suficiente para intervir e assumir o controle da situação. E ele passou no teste. Ele revela que lhe foi dada a tarefa de avaliar se Tora ainda é uma besta irracional que matará qualquer um que cruzar seu caminho, ou se Ushio realmente o domou. Se Ushio não o tivesse domado, o pai dele teria sido forçado a eliminar os dois. De repente, Ushio percebe que eles estão cercados por um grupo de figuras encapuzadas, enquanto o pai dele anuncia a eles que considera tanto Ushio quanto Tora não uma ameaça, e que eles podem usar suas habilidades para matar demônios. Os homens, porém, não parecem receber essa notícia muito bem, e um deles pula para atacar Tora. O pai de Ushio, porém, pula e bloqueia o ataque, enquanto diz para eles recuarem, pois era seu dever avaliar os dois sozinho. O pai dele diz para ele pegar a lança e Tora e encontrar a mãe, enquanto os homens começam a atacar o pai dele. Ele pensa por um momento antes de se manter firme, dizendo que nunca o deixaria sozinho numa situação como essa. Eles entram numa grande briga em que um dos sacerdotes tenta selar Tora, mas sua força inacreditável choca o sacerdote, pois mesmo depois de usar o feitiço de selamento mais forte, Tora consegue andar em sua direção antes de socá-lo para longe. Um dos sacerdotes captura o pai dele numa jaula de luz, e Ushio tenta atacar o sacerdote, mas é atingido por um cajado e cai no chão inconsciente. Quando ele acorda, encontra Tora e o pai olhando para ele e dizendo que eles derrotaram todos os outros sacerdotes e que Tora não matou ninguém. Ushio diz ao pai que não pode deixá-lo nesta fase, pois aqueles caras podem voltar para se vingar, mas o pai dele diz para ele ir e encontrar a mãe, pois ele pode lidar com esses homens sozinho facilmente. Na manhã seguinte, Ushio faz as malas e parte em uma jornada com Tora para descobrir os segredos de sua mãe e onde ela está. Ushio chega ao aeroporto com Tora, que nunca viu um avião antes, e está loucamente animado para chegar perto de um. O conceito de humanos voando é inacreditável para ele, e ele parece muito ansioso para ver como esses aviões funcionam. Ushio está simplesmente sentado no assento quando ele ouve um homem conversando com uma garota, pedindo desculpas pela morte do pai dela e alegando que foi um demônio que resultou na morte dele. A garota, porém, fica brava com ele e diz que só porque ela é uma criança não significa que ela vai acreditar em qualquer coisa que saia da boca estúpida dele. Aparentemente o pai dela era piloto, e em seu último voo o avião dele acabou caindo depois de ter uma quase colisão com outro jato, que estava sendo atingido por este homem de terno preto, que conhecia o pai dela. Ela o culpa por matar o pai dela por causa disso. Isso interessa a Ushio, que pergunta a Tora se ele conhece algum demônio que é encontrado no ar. Tora responde que existe um demônio chamado Fusu, que reside no ar e desce ao chão quando quer comer humanos. Mas se os humanos estão se entregando no ar, isso significa que ele não tem necessidade de descer. Ele também diz a Ushio que lutou contra Fusumu uma vez, e que esse demônio é um baita desgraçado escorregadio. Ele é basicamente feito inteiramente de geleia, e ataques físicos são praticamente inúteis contra ele. Até o ataque Pikachu de Toro não faz nada. A única coisa que parece funcionar nele são grandes quantidades de fogo. Eles começam a embarcar, e como um completo esquisitão, Ushio segue a garota e senta ao lado dela antes de puxar conversa. O voo começa a se mover, e ele percebe que a garota parece estar com medo. Então, sem perguntar, ele pega a mão dela porque todo mundo sabe que consentimento é lenda. A garota parece ficar surpresa, mas ele começa a dizer que até ele está com medo, e é melhor se eles estiverem com medo juntos. Que mané. Toro, por outro lado, parece estar se divertindo horrores, olhando pela janela. Algum tempo se passa, e a garota, cujo nome é Yu, acaba dormindo. O homem de terno preto se aproxima e a cobre com um cobertor antes de sentar ao lado de Ushio, e dizendo que Ushio pode pensar que ele está mentindo, mas ele de fato viu o monstro. Ushio afirma que foi criado em um lar religioso, e que ele acredita na história dele, por mais maluca que possa parecer.
Eles se sentam em silêncio quando de repente o homem se levanta e afirma que está sentindo uma pressão estranha, que ele sentiu naquele dia em que viu aquele monstro, e de repente o avião começa a tremer de forma estranha, e assim que eles olham pela janela, avistam um monstro de ranho verde, mal renderizado e de aparência esquisita, engolindo o avião inteiro. O avião começa a perder altitude a uma taxa muito rápida, quando Toro se aproxima dele e diz para ele tirar a lança. Ushio diz que a lança está no compartimento de bagagem, mas Toro diz que não é uma lança normal, e se ele a chamar, ela aparecerá em suas mãos. Ushio se concentra na lança e ela sobe pelo chão até suas mãos. O homem de terno corre para a cabine e arromba a porta para ver que não há pilotos lá. Então ele rapidamente se senta e começa a pilotar o avião enquanto pede assistência da Força Aérea. A Força Aérea, porém, nega seus pedidos, pois eles não veem nada estranho em seu radar. Ushio diz a Toro para sair do avião e dar uma surra no Fusumo, mas Toro afirma que não está com humor para uma briga e está aqui apenas para umas férias. Ushio começa a perseguir Toro antes de cutucá-lo por trás e forçá-lo a ir para cima do avião para lutar contra Fusumu. Toro começa seu duelo contra o monstro de ranho e usa seu sopro de fogo para empurrá-lo um pouco para trás, o que foi suficiente para o piloto recuperar o controle do voo novamente. Toro tenta lutar contra o monstro de ranho, mas seus socos são inúteis, e seu fogo não é suficiente para desintegrar completamente o monstro. Ushio corre para a cabine e diz ao piloto que eles precisam de muito fogo para derrotar esse monstro, mas o piloto diz que a Força Aérea está se recusando a ajudar, pois eles não conseguem ver nada no radar. Toro aparece na frente deles e diz a Ushio que ele vai imobilizar o monstro, e durante esse tempo ele precisa esfaquear o monstro através do teto e ele vai embora. Ushio rapidamente entra no avião e espera pelo sinal de Toro, quando de repente Yu se aproxima dele e diz que quer fazer parte disso. Que mulher burra. Ushio olha para ela e concorda. Que homem burro. Ambos se posicionam, enquanto Toro de alguma forma consegue imobilizar o monstro antes de dar o sinal a Ushio, que enfia a arma pelo teto do avião, esfaqueando o monstro, danificando-o criticamente. O monstro perde a compostura e acaba se revelando no radar, o que resulta na chamada da Força Aérea. Eles confirmam a presença deste monstro, mas dizem ao piloto que o monstro está muito perto do avião, e se eles dispararem mísseis contra ele, o avião inteiro cairia. Ushio rapidamente corre para a cabine e diz a Tora para levá-lo para cima do avião, e ambos decidem lidar com esse monstro juntos. Eles correm em direção ao monstro, mas são parados quando ele agarra os dois em suas mãos cobertas de ranho. Ushio, porém, avança com a ajuda de sua lança, e junto com Tora consegue cortar seus membros, liberando o avião de seu aperto. A Força Aérea decide que este é um bom momento para intervir, e lança um míssil contra o monstro, matando-o imediatamente. Os problemas ainda não diminuíram, pois o piloto informa a Ushio que os trens de pouso traseiros foram quebrados, e não há como fazer um pouso seguro nessas condições. Ushio imediatamente diz a Toro para ir para fora e levantar o avião, e ele o faz, garantindo um pouso seguro, enquanto ambos decidem desembarcar e seguir seus próprios caminhos. Ushio vai a um provador para experimentar algumas roupas quando ele percebe que parece ter perdido o dinheiro que o pai lhe deu. Se eu fosse o pai dele, com certeza teria ido comprar cigarro uma última vez. Toro parece desinteressado nisso, e pergunta a Ushio por que isso importa. Se eles têm dinheiro ou não, mas Ushio sabe que este mundo está cheio de porcos capitalistas americanos e ele acredita no socialismo. Eles finalmente saem para tentar encontrar uma delegacia de polícia para registrar uma queixa, quando de repente um monte de gente parece ter um corte misterioso em alguma parte do corpo. Ushio parece confuso, mas olha ao redor para ver um pequeno redemoinho no canto, mas Tora imediatamente diz para ele ficar em guarda, pois não é um pequeno redemoinho de poeira, mas um demônio. De repente, um animal grande parecido com um cachorro ataca Ushio, cuja lança se move sozinha para bloquear o ataque, mas a criatura o ataca novamente, cortando-o várias vezes por todo o corpo, o que o enfurece e ele se transforma em sua versão Shad, e corta a lâmina do demônio antes de jogá-lo no chão e ameaçar matá-lo. De repente, uma voz por trás manda ele parar, e ele se vira e avista uma linda mulher vestida de spandex vermelho, deitada no chão, implorando para ele não matar o demônio e para ouvi-los. Ela diz que eles já poderiam tê-lo matado se quisessem, e que estavam apenas testando se você tinha a lança da besta ou não. Eles pegam um trem juntos e chegam a uma pequena cabana nas profundezas das montanhas, onde ambos se apresentam como irmãos, que são uma antiga raça de demônios e têm pedidos para ele. Ushio parece confuso, mas eles de repente se curvam ao chão e dizem que querem que ele mate o irmão deles, Juro. Ele fica chocado com essa declaração e os repreende por sequer pensarem em matar o próprio sangue, e que ele não é nenhum assassino de aluguel que poderia ser contratado para matar demônios ao bel prazer de qualquer um. Ele pega sua lança e diz a Toro que eles estão indo embora, mas de repente um dos demônios joga uma mão decepada na frente dele, dizendo que isso pertence a um humano de uma vila próxima, que foi morto pelo irmão deles, Jiro, e se Ushio não o impedir, ele continuará matando ainda mais humanos.
A mulher leva Tora pra fora, enquanto o cara começa a dar ao Shio um contexto muito necessário. Ele diz que a raça de demônios deles tem habitado colinas e florestas densas por séculos, e não tem sentimentos ruins em relação aos humanos para começar. Eles geralmente se escondem e vivem em paz, mas ultimamente os humanos começaram a invadir seus territórios. Então, eles bolaram uma estratégia. Ficam em grupos de 3, e se um humano se aproxima, um o distrai, outro faz um pequeno corte, e o terceiro demônio corre para curá-lo com sua poção especial. Tudo isso acontece num piscar de olhos, rapidinho. Os humanos não são feridos de forma alguma, mas isso os assusta e os afasta da área, fazendo-os pensar que o lugar é assombrado por fantasmas. Ele também explica que, entre a raça deles, existe uma lei que proíbe matar humanos sem provocação ou motivo. Mas, de uns tempos pra cá, Juro tem ignorado essa lei completamente, matando humanos à torto e à direito sem dó nem piedade. Ele olha nos olhos de Ushio e, muito sério, pergunta se ele mataria Juro por eles, já que eles não conseguem machucar o próprio irmão. Nesse exato momento, os ouvidos de Ushio começam a zumbir e sua lança age por conta própria. De repente, uma parede é feita em pedaços e um jovem emo aparece, chamando o homem de irmão e dizendo que está ali para se despedir, pois, de agora em diante, seguirá seu próprio caminho e matará o máximo de humanos que puder. O cara lembra: juro que matar humanos é contra a lei. Juro responde que os humanos começaram, pois tudo o que eles sempre quiseram foi viver em paz, sem interrupções. Mas foram os humanos que sempre invadiram seus lares, forçando-os a sair e encontrar novos lugares a cada vez, sem parar. Mas agora, ele quer mudar isso e vai incutir tanto medo nos humanos que eles nem sequer pensarão em expandir seus territórios novamente, nunca mais. Ele arranca sua pele humana e diz que nunca mais vai assumir a forma de um humano. De repente, ele olha para o Shio, sente o poder da lendária lança vindo dele e fica furioso, gritando com seus irmãos e perguntando se eles o querem morto a ponto de pedir ajuda a um humano. O Shio, como de costume, sempre irritado, corre em sua direção com a lança, mas Juro acaba usando um único golpe de sua lâmina para ferir mortalmente Ushio, que simplesmente cai no chão, imóvel e sem respirar, completamente inerte. A lança voa sozinha e ataca Juro, mas ele consegue bloqueá-la a tempo de desferir o golpe final em Ushio. De repente, Tora arremessa um de seus braços decepados através do peito de Juro, pegando-o de surpresa e parando-o em seu caminho bem na hora. Juro olha pra trás e vê Tora, que grita que o Shio é a comida dele e ninguém pode matá-lo a não ser Tora. Juro se assusta com esse Pikachu gigante e foge. Tora se aproxima de Ushio e diz que eles deveriam simplesmente ir pra Hokkaido e encontrar a mãe dele, mas percebe que o Shio ainda parece completamente sem vida e um tanto morto, pra ser sincero. Ele o sacode e fica super bravo por Ushio ter morrido tão facilmente. De repente, a mulher chamada Kagari diz que o dano causado por um demônio da raça dele só pode ser curado por um remédio especial, e o entrega a Tora, que o usa em Ushio, salvando sua vida por um tris. Ushio acorda imediatamente, ofegante, e diz a Tora que Juro só tem ódio dentro de si e matará qualquer humano que vir se o deixarem sozinho. Ele olha para os irmãos e pergunta para onde Juro foi e começa a correr para fora, mas de repente percebe que Tora parece ter perdido um dos braços e fica preocupado, até mesmo improvisando matá-la para tentar consertar o braço dele, um gesto e tanto. Todos saem e começam a correr em direção a um canteiro de obras, onde Juro espera o novo turno começar para poder matar todos os trabalhadores. Eles chegam a uma clareira vazia e procuram por Juro, quando de repente Ushio é atacado por um Juro furioso, que está revoltado porque Kagari curou o humano, uma afronta para ele. Ushio desvia e os dois irmãos de Juro tentam detê-lo, mas ele é forte demais e os ataca também, empurrando-os para trás. Ushio corre até ele e pula no ar para atacá-lo, conseguindo atravessar sua lança, atingindo Juro e ferindo-o, um golpe certeiro. Juro imediatamente sobe um penhasco e corta a beirada, fazendo uma enorme área desmoronar sobre Ushio e os outros. Felizmente, Ushio estava em sua forma Shad, e junto com Tora consegue segurar a rocha, impedindo que eles fossem esmagados por pouco. Infelizmente, porém, os dois irmãos acabam presos debaixo do Truck-kun, que começa a vazar óleo, e eles não conseguem se mover. Ushio rapidamente grita para Tora largar a rocha e ajudar os irmãos a escapar, pois o óleo pode pegar fogo, o que resultará numa explosão, um perigo iminente. A princípio, Tora reluta em ajudá-los, mas depois que Ushio implora, ele decide ajudar e se move para tentar levantar o Truck-kun de cima deles antes que ele os mande para outro mundo, tipo um isekai forçado, sabe? Juro desce para terminar o serviço, mas percebe que Ushio e Tora estão ajudando seus irmãos, o que amolece um pouco seu coração. Então, Ushio solta umas baboseiras moralistas que não vou nem me dar ao trabalho de escrever, mas isso acaba fazendo Juro reconsiderar suas escolhas. De repente, os trabalhadores do novo turno chegam ao local e, depois de dar uma olhada em Juro, pensam que ele é algum tipo de animal e começam a atirar pedras nele. Juro olha em volta e fica furioso, jurando matá-los todos, fazendo-os fugir. Mas um dos trabalhadores estava fumando um cigarro que acaba acendendo o mijo do Truck-kun, colocando fogo em tudo, uma confusão danada. Juro estava prestes a ir atrás dos humanos quando Tora grita para ele ajudá-los a salvar seus irmãos. Após um momento de hesitação, Juro corre em direção a Tora, tentando levantar o Truck-kun.
No entanto, o Truck-kun parece ser muito UP e não se move de jeito nenhum, o que faz o Shio gritar por ajuda, desesperado. O Shio grita por ajuda. Alguns dos trabalhadores da construção acabam correndo em direção aos destroços em chamas e os ajudam a levantar o Truck-kun de cima dos irmãos, salvando-os. Todos observam a explosão, enquanto o Shio pensa que Juro pode ter mudado de ideia e começa a pedir para ele dar outra chance aos humanos, prometendo que ele pessoalmente encontrará um lugar para eles viverem e garantirá que os humanos fiquem longe, sem incomodar. Por um momento, Juro parece ter mudado, mas de repente ele avança sobre Ushio, tentando atacar. Contudo, Ushio usa sua lança para esfaquear Juro no coração, matando-o imediatamente, sem chance de reação. Após aquele encontro desagradável com Juro, Ushio estava perturbado e também fisicamente ferido. Então, os irmãos lhe mostraram a localização de uma fonte termal secreta com propriedades curativas, que supostamente elimina quaisquer ferimentos e doenças que possam estar te incomodando, uma verdadeira maravilha. Ambos parecem aproveitar o banho quente quando, de repente, o Shio ouve uma garota cantando com uma voz muito bonita, o que o faz investigar. No entanto, ela se assusta e foge da fonte, deixando o Shio envergonhado por ter assustado a garota. Um verdadeiro desastre social. Tora não entende por que algum deles deveria ficar chateado com isso e diz ao Shio que sentiu uma vibração estranha vindo da garota, e que ele acha que ela não é uma humana normal. O Shio o dispensa, dizendo que ele é apenas cauteloso perto de humanos, como sempre. Mais tarde naquele dia, ambos vão novamente à cidade para pegar um ônibus e partir para Hokkaido. De repente, o Shio nota a mesma garota andando perto da calçada, mas ela parece perder o equilíbrio e quase é atropelada pelo Truck-kun. Por um tris, quase virou purê. Mas, mais uma vez, o Shio chega para salvá-la e a empurra para fora do caminho. A garota parece ter desmaiado e uma das senhoras de uma loja próxima lhe diz que o nome dela é Saya e que ela pertence à família do senhorio mais rico da cidade, antes de apontar para uma mansão gigante no topo das colinas, um verdadeiro palacete. O Shio decide colocar Saya nas costas e começa a levá-la morro acima. Tora o chama de um simp gigante e molenga, porque a única razão para ele fazer isso é porque gosta da garota. Mas, como todo simp do mundo, o Shio caiu num buraco gigante de degeneração, do qual nunca mais vai se recuperar, coitado. Enquanto a carregava, ela acorda e pede desculpas por incomodá-lo, mas diz que estava tentando encontrá-lo na cidade. Isso surpreende Ushio, pois ele está, na verdade, a conhecendo pela primeira vez. Ela diz que pode andar, mas assim que Ushio a coloca no chão, ela se vira e avista Tora à sua frente. Um encontro inesperado. Ela fica um pouco surpresa, e isso choca tanto o Shio quanto Tora, pois nem todo mundo consegue ver demônios, a menos que eles decidam se revelar, o que é bem raro de acontecer. Ela revela que vem de uma longa linhagem de pessoas que trabalharam para preencher a lacuna de comunicação entre humanos e demônios, e estão tentando acabar com o conflito entre eles. Eles acreditam que se humanos e demônios pudessem se comunicar, poderiam viver juntos de forma mais pacífica, em harmonia, sem brigas. Ela tenta andar, mas começa a tropeçar novamente devido à tontura, o que faz o Shio carregá-la de novo, enquanto ele corre morro acima até a casa dela. Ele entra no lugar e se senta em um quarto com ela, quando de repente, o pai e a avó dela entram no cômodo e parecem estar bem irritados. Ele grita com ela por sair de casa, sabendo que ela é uma inválida e não consegue se virar sozinha. Ele também começa a repreendê-la, dizendo que ela só serve para causar problemas e deveria simplesmente ficar trancada em casa como um animal, porque é isso que ela merece, segundo ele. Isso enfurece Ushio, que começa a retrucar o pai dela, dizendo que ele é gordo e feio. O pai também fica bravo, e quando parecia que iriam para uma briga física, Saya os impede e implora ao pai que lhe dê 30 minutos para conversar com Ushio, prometendo que depois disso não sairá mais. Ele concorda antes de ir embora, meio a contragosto. Ushio ainda estava furioso com o pai dela, e pergunta como ela consegue simplesmente ouvir todo aquele abuso. Mas ela começa a falar umas coisas woke sobre como tudo isso é patriarcado, quando Ushio a manda calar a boca e dizer por que ela foi trazida ali, sem enrolação. Ela responde que séculos atrás, um dos ancestrais de seu pai acabou capturando uma deusa na casa deles e a prendeu em um quarto com um monte de feitiços. A deusa é famosa por ser um amuleto muito próspero, pois quem tem a bênção dela terá todas as riquezas que desejar. Então, seus ancestrais simplesmente aprisionaram a deusa para continuar recebendo suas bênçãos. Uma jogada e tanto. Isso sim que é uma jogada de mestre, um pro-gamer move. O Shio começa a segui-la, enquanto ela explica que sua linhagem, pelo lado da mãe, sempre foi uma linha de mulheres muito fracas, com muitas doenças, o que as tornava bem frágeis, infelizmente. Quando ela era criança e sua mãe estava em seu leito de morte, explicou que ela deveria continuar se comunicando com a deusa, para que esta não ficasse cansada ou triste. Ela então abre um quarto e todos entram, encontrando-o coberto de amuletos e feitiços. Atrás de tudo isso, uma garota de aparência chinesa sentada no chão, esperando. Saya avança e se senta ao lado da garota chinesa, que pergunta se aquele é o garoto da lança da besta. Ela então olha para Tora e o cumprimenta, pois parece saber sobre ele. No entanto, ela fica confusa sobre por que ele está viajando ao lado de um humano, sendo que ele deveria ser o rei dos demônios, de quem todos morrem de medo, uma situação bem peculiar. Tora diz a ela que é uma longa história e que ele não vai perder tempo conversando com ela. Ele pergunta o que ela quer deles. Ela responde que quer que eles destruam a barreira que a mantém presa ali, sem poder sair. Ela diz ao Ushio que essa barreira é feita de encantamentos extremamente fortes, e a única maneira de quebrá-la é usando a lança da besta, que está ligada a um usuário que ela reconhece. Tora olha e pergunta se ela sabe o que acontecerá se a barreira se romper,
E ela responde que sim, que está ciente. Tanto Ushio quanto Saya parecem confusos, então Tora explica, dizendo que, uma vez quebrada a barreira, uma enorme quantidade de energia será liberada de uma só vez, o que muito provavelmente destruirá a deusa para sempre, sem volta. Saya fica chocada com a notícia e diz que não tinha ideia disso. A garota chinesa diz que isso é bom para as duas, mas Saya se recusa a concordar. De repente, o pai de Saya entra no quarto, percebendo o que estavam fazendo, e imediatamente ataca Ushio, que bloqueia o ataque com a lança num movimento rápido. O homem o ataca novamente, mas desta vez, Ushio simplesmente sai do caminho antes de dar um tapa nele, o que é bem kinky, diga-se de passagem. Ushio parte para a ofensiva agora, enquanto o homem tenta se defender de seus ataques numa luta intensa. Tora decide tentar Pikachuzar a barreira, mas não funciona. A garota chinesa implora a Ushio mais uma vez para destruir a barreira, e desta vez, Ushio empurra o homem para longe, antes de correr em direção à barreira, determinado. Surpreendentemente, porém, ele é parado quando Saya se coloca à sua frente e diz que não pode deixá-lo destruir a barreira, pois isso matará a garota chinesa. Antes que Ushio possa decidir o que fazer, os guarda-costas da casa correm e o agarram sem dar chance. Enquanto o homem tenta matá-lo usando sua espada, Tora vem ao resgate quebrando a espada ao meio antes de se impulsionar através da barreira, enquanto tenta colocar uma camada de eletricidade ao redor dele para tentar protegê-lo da barreira. Um esforço e tanto. Ele chega até a metade da barreira e grita para Ushio destruí-la enquanto ele protege a garota chinesa. Mas Ushio, o simp gigante, diz que essa é a decisão de Saya. Tora diz para ele virar Cavaleiro Branco depois, pois está se machucando, mas Ushio permanece firme e diz que só Saya pode tomar a decisão, teimoso que só ele. Saya é uma anta ainda maior que continua pensando no que fazer, mesmo Tora já tendo dito que a protegeria da explosão. Finalmente, Ushio decide quebrar o selo e corta o amuleto ao meio, libertando a deusa, para o bem ou para o mal. No entanto, assim que ele faz isso, uma enorme explosão irrompe, mas Tora protege a deusa, e Ushio protege Saya. Quando a poeira baixa, eles veem que a casa inteira foi demolida, e que a deusa ascendeu em segurança de volta aos céus, para o seu devido lugar. Depois, Ushio e Tora partem novamente para continuar sua jornada, após uma última conversa com Saya, que diz a Ushio que será forte de agora em diante e tomará seu destino em suas mãos. Mas convenhamos, não dá pra ser muito forte com anemia e problemas cardíacos, então acho que ela está falando abobrinha, pra ser bem sincero. Ushio e Tora decidem ficar com os irmãos cachorros por mais uma noite, já que perderam o ônibus por causa de Saya. À noite, depois do jantar, Ushio sai perto do lago para relaxar. Mas, enquanto olhava para essa água calma e escura, ela de repente começa a vibrar, e uma visão aparece dentro da água, na qual ele vê Naka, segurando um espelho e chorando. O nome de Ino repetidamente, com um olhar aterrorizado. Antes que Ushio pudesse sequer registrar o que estava acontecendo, a visão desapareceu da superfície do lago, deixando-o completamente perplexo. Ele corre para dentro do quarto, totalmente abalado, e pergunta a Tora se ele sabe sobre algum demônio espelho, antes de contar o que acabou de ver, em detalhes. Tora diz que não tem ideia sobre isso, mas os irmãos Dabi dizem que conhecem um especialista em espelhos e podem levá-lo até o demônio. Ushio concorda imediatamente, e até Tora o segue. Logo eles escalam uma montanha perigosa antes de chegar a uma caverna escura, um lugar bem sinistro. Os irmãos chamam o demônio e se identificam, afirmando que vieram em paz. Logo uma coisa brilhante emerge da caverna que acaba sendo um demônio que literalmente parece um espelho, refletindo tudo ao redor. Ele cumprimenta os irmãos e começa a conversar com eles quando de repente ele começa a tremer e comenta que algo parece estar errado. Ele sente um poder avassalador perto dele e então de repente nota Ushio parado atrás deles com a lança da besta, o que assusta tanto o demônio que ele começa a correr de volta para a caverna apavorado. Os irmãos tentam dizer a ele que Ushio não mata indiscriminadamente e só mata demônios que causam problemas. Mas o garoto espelho é um banana, não está pronto para ouvi-los e continua correndo para dentro, quando é subitamente agarrado por Tora, a quem ele reconhece imediatamente e fica ainda mais assustado, tremendo de medo. Tora diz que não está ali para perder tempo e o ameaça para que conte tudo o que sabe. Então finalmente o demônio obedece e diz que tentará mostrar a eles o que aconteceu numa aba anônima, como se fosse um navegador. O corpo dele se transforma numa TV, e eles assistem Maka e Ino voltando da escola com um monte de comida e lanches, pois querem fazer uma festa do pijama, uma noite de garotas. Elas se divertem muito, mas depois de um tempo se sentam para conversar quando de repente, um espelho antigo que o pai de Ino comprou recentemente começa a vibrar. Antes que pudessem reagir, um demônio gigante irrompe dele, com o objetivo de capturar Naka. Mas Ino a empurra para fora do caminho e é pega no lugar pelo demônio, que a leva para dentro do espelho sem escapatória. Ushio fica extremamente bravo e se transforma em seu avatar Chad, antes de dizer ao espelho para transportá-los para a casa de Ino. O espelho fica assustado e obedece, mas avisa que eles não podem ficar muito tempo dentro dele, caso contrário, ficarão presos para sempre, sem chance de sair. Depois de ouvir isso, eles pulam para dentro do corpo dele e saem do outro lado, na casa de Ino, onde encontram Naka ainda chorando. Eles imediatamente perguntam a uma Naka atordoada onde está o espelho, e assim que ela diz, eles pulam para dentro do espelho. Mas a idiota da Naka também pula junto com eles, tipo uma vela total, sem noção.
Eles viajam dentro da barriga da besta, onde finalmente avistam o monstro em meio a algumas nuvens bonitas. Ele ainda está com Ino, o que enfurece tanto Tora quanto o Shio, que correm em sua direção em velocidade máxima, sem hesitar. O monstro joga um monte de sanguessugas assustadoras neles, que grudam no corpo de Tora, mas ele usa sua força para se livrar delas antes de voar em direção ao monstro. Eles atravessam o monstro e com um único ataque, o Shio o corta ao meio, matando-o imediatamente antes de pegar Ino e sair correndo do espelho, em um piscar de olhos. O esforço da aventura deixou Naka e Ino inconscientes, que foram então carregadas por Tora e Ushio. Eles as deitaram no chão antes de deixar o local. Por misericórdia, Ushio e Tora se despedem dos irmãos cachorros antes de sair do lugar deles para ir ao ponto de ônibus, seguindo viagem. Ushio diz a Tora para simplesmente carregá-lo e pular deste ponto de ônibus para o próximo. Mas Tora quer viajar de ônibus novamente, pois nunca tinha feito isso de verdade antes, e achou a experiência bem legal. Eles entram no ônibus, e Tora está fora de si de tanta felicidade, brincando e se divertindo. Mas em 5 minutos ele fica entediado e começa a irritar o Shio, pedindo para ele fazer o ônibus ir mais rápido. De repente, ele fica completamente em silêncio, uma mudança brusca. O Shio olha e pergunta se algo está errado, mas Tora simplesmente diz para ele se concentrar e de repente as lanças começam a zumbir muito loucamente. Tora diz que consegue sentir um monte de demônios nesta área e todos eles parecem ter uma agenda contra ele e estão extremamente irritados, com muita raiva. Ushio fica surpreso e pergunta a Tora por que eles o odiariam, mas Tora responde que ele matou vários monstros, e talvez seja por isso que estão bravos. O ônibus continua em movimento, e Tora sente ainda mais demônios, e todos eles estão transbordando de ódio por Ushio, uma situação bem tensa. De repente, um demônio parecido com um esquilo voador quebra o vidro dianteiro do ônibus e atinge o motorista na cabeça, matando-o imediatamente antes de ir direto para Ushio, que imediatamente saca sua lança e desvia do ataque por um tris. O ônibus perde o controle e atinge o guarda-corpo antes de começar a cair do penhasco. O demônio ataca novamente, mas desta vez, o Shio o corta ao meio e aterrissa no chão acima, ao lado de Tora. Enquanto ele olha para baixo e vê como o Bus-kun e Sekaizou, tantas pessoas de uma vez, uma cena terrível. Antes que pudessem entender o que estava acontecendo, centenas de monstros começam a sair da beira da estrada, encurralando o Shio e Tora. Eles começam a lutar, abrindo caminho entre os monstros, matando-os um por um, mas ainda assim são muitos para eles lidarem, uma horda sem fim. Tora parece estar completamente empolgado e diz ao Shio que não lutava contra tantos oponentes há muito tempo. O Shio, no entanto, está com medo de que a batalha resulte em mais baixas humanas. Então ele diz a Tora que eles precisam levar a luta para as florestas, para evitar o pior. Eles se enfiam na vegetação densa e continuam correndo, quando de repente um demônio surge do chão, agarra a perna de Ushio e diz que vai matar tanto ele quanto a mãe. De repente, centenas de monstros surgem novamente ao redor deles e começam a atacar. Tora tenta salvá-lo, mas é impedido por um monstro gigante, um macaco branco com cara de idiota. Ele zomba de Tora por tentar salvar um humano, antes de chamá-lo de patético. Bem quando a coisa parecia que ia desandar, a lança ganha vida própria e corta os demônios, arrastando Ushio para fora da selva, parando só perto de um lago. Ele ainda está super confuso com o que acabou de rolar quando os sentidos aranha da lança começam a formigar de novo, e ele fica na defensiva. Ele grita para o monstro se revelar quando uma voz mansa pede clemência, dizendo que não quer fazer mal. O Shio manda ele aparecer e o monstro sai da água. Esse monstro é um Kappa, geralmente considerado inofensivo e que adora pregar peças em humanos. O monstro se aproxima do Ushio ferido enquanto ele pergunta ao Kappa por que os monstros estão tentando me matar. Isso é porque ele matou os irmãos deles? Kappa fica surpreso ao saber que o Ushio não faz ideia do porquê os monstros o perseguem, e diz que é por causa da mãe dele. Kappa revela que o Ushio é famoso entre todos os demônios do Japão, por ser filho da mulher que salvou o monstro mais perigoso de todos os tempos. Kappa conta que milhares de anos atrás, uma jovem chegou de navio da China, mas a imagem da garota era só uma fachada, pois sua verdadeira identidade era de um demônio chamado Hakumen. Ele era o mais forte e antigo de todos, e tão absurdamente poderoso que ninguém conseguia sequer tocar nele. Ele achava que todo demônio, exceto ele, era inferior e não merecia viver, e começou a matar geral. Por causa disso, todos os demônios se uniram e declararam guerra total contra Hakumen, mas não adiantou nada, pois ele era forte demais e eliminou um monte de monstros. Mais tarde, Tora também se juntou à batalha do lado deles, e depois de muita luta, finalmente conseguiram empurrar Hakumen para trás, que jurou que voltaria mais poderoso do que nunca, e mataria cada um deles. Ele começa a passar um lubrificante no corpo de Ushio, sabe-se lá por quê, e continua dizendo que os demônios queriam persegui-lo e acabar com ele enquanto estava fraco. Mas Tora não tinha interesse nisso e voltou para sua área, onde depois lutou contra um ancestral de Ushio e foi pregado na parede. Os outros demônios que perseguiram Hakumen finalmente conseguiram localizá-lo e tentaram de tudo para matá-lo, atacando todos de uma vez, mas não conseguiram sequer arranhar o demônio porque ele estava protegido por uma barreira fortíssima, criada pela mãe de Ushio.
Essa é a razão pela qual não conseguiram matar o maligno Hakumen, e agora nutrem um ódio profundo por Ushio e sua mãe. De repente, Ushio sente um monte de demônios vindo em sua direção e fica tenso de novo, mas Kappa diz para ele correr rápido para a vila, pois os demônios não entrarão lá. Ele agradece ao Kappa pela massagem inesperada e diz que voltará para seu final feliz, antes de sair correndo para longe. Ele entra na floresta mais uma vez e é imediatamente cercado por um monte de demônios. Ele tenta se defender dos demônios, mas não consegue lutar sozinho contra um exército tão avassalador. De repente, ouve um grito e nota um velhinho na floresta. Então o agarra rapidamente, o coloca nas costas e sai correndo na mesma hora. Ele pergunta ao velhinho o caminho para a vila, e o senhor aponta a direção pela floresta, onde ele continua correndo até ver de repente um monte de luzinhas ao longe, aliviado por finalmente ver a segurança. Ushio corre com o velhinho e finalmente chega à vila, onde é levado à loja de uma senhora que lhe dá um monte de leite e comida, pois ele parecia faminto. Ushio come feliz, conversando com o velhinho, que explica ter ficado chocado ao ver tantos monstros. Enquanto a senhora comenta que é até difícil imaginar que esses monstros existam hoje em dia. O velhinho começa a fazer perguntas ao Ushio sobre ele, pois parece fascinado por seus poderes. Ushio pausa um pouco, pensando na melhor forma de contar a história sem parecer um completo maluco, e explica desde o começo como tirou a lança de Tora, e que desde aquele dia ele tem lutado sem parar contra esses demônios. O velhinho olha com um olhar compreensivo quando Ushio lhe dá um pãozinho de creme, dizendo que ele não comeu nada. Depois de conversar mais um pouco, ele decide ir embora, e lá fora de repente sua lança começa a vibrar loucamente e ele percebe que há demônios por perto. Ele grita para o velhinho entrar rápido na casa, mas antes que pudesse, centenas de demônios surgem do nada, cercando-o por completo. Ele defende o velhinho, um demônio gigante o agarra por trás, mas ele consegue se soltar, cortando-o, antes de decidir correr o mais rápido possível, gritando para as pessoas lá fora entrarem em suas casas e se protegerem. Uma das cobras demônios gigantes tenta matar uma mulher e seu filho, mas, felizmente, Ushio consegue fatiar o demônio e continuar sua maratona. Ele finalmente chega a uma área abandonada e se vira para encarar seus demônios, literalmente. Um demônio dinossauro gigante o ataca, mas Ushio consegue bloquear o golpe antes de matá-lo com um único corte. Os demônios se juntam e o atacam de várias direções, ferindo-o gravemente a ponto de ele mal conseguir ficar de pé. Ele cai no chão e olha para cima, vendo um monstro prestes a atacá-lo, mas está tão impotente que simplesmente aceita a morte. No último momento, porém, os irmãos caninos vêm ao resgate, cortando os demônios próximos antes de se postarem à frente dele. Ushio percebe que eles já parecem feridos de tanto lutar contra os demônios e pede para fugirem, mas eles dizem que lhe devem a vida e não o deixarão. Eles avançam novamente contra os monstros, matando vários de uma vez, mas de repente, um demônio enorme chega e atinge Kagari com sua clava, ferindo-a. O monstro unicórnio gigante ameaça os irmãos para pararem de defender Ushio, se souberem o que é melhor para eles, e envia um monte de monstrinhos parecidos com vermes contra Ushio, mas ele consegue fatiar todos com um pouco de coragem guardada. Eles ficam de costas um para o outro enquanto Kagari pergunta a Ushio onde está Tora, ao que ele responde que Tora deve ter se juntado aos demônios e o abandonado para morrer. Kagari, porém, se recusa a acreditar nisso e se apega à esperança de que ele aparecerá para salvá-los. O monstro unicórnio quebra a lâmina do irmão e o fere, antes de tentar fazer um acordo com os irmãos caninos, dizendo que se matarem Ushio para ele, os deixará viver. Ushio diz para aceitarem a oferta, pois ele não vai sair vivo dessa de qualquer jeito. Mas os irmãos dizem a ele mais uma vez que morrerão antes de deixá-lo, e correm contra o exército de demônios em uma última carga suicida. Quando de repente um raio atinge e cada demônio em uma área é morto instantaneamente, e para a surpresa de todos, Tora surge e agarra os três, antes de dizer ao monstro unicórnio que Ushio é comida dele e ninguém mais pode tocá-lo, antes de saltar no ar e aterrissar em algum lugar profundo na floresta. Ushio desce e se vira para agradecer a Tora, mas de repente, tanto Tora quanto os irmãos caninos desaparecem na névoa, enquanto a noite misteriosamente vira dia, e quando ele se vira, avista uma mansão enorme à sua frente que chama seu nome. As portas se abrem sozinhas, enquanto a voz misteriosa o manda entrar. Ele fica chocado ao ver uma mansão tão grande e um pouco assustado também, mas calça os sapatos de homem grande e continua andando até entrar numa sala e ver a garota chinesa sentada ao lado de um velho esquisito com um nariz mole que talvez precise de umas pílulas de ânimo. Ele caminha até a garota chinesa, surpreso em vê-la ali, e pergunta o que está acontecendo. É revelado que o velhinho ali é o líder dos monstros da região, e ele quer fazer um acordo com Ushio. Ele conta a mesma história sobre o porquê os monstros estão tentando matá-lo, porque uma mulher protege o lendário monstro Hakumen, uma besta de 9 caudas prateada.
Ele diz, porém, que humanos não vivem tanto, o que significa que a proteção de Hakumen foi passada de geração em geração para as mulheres da linhagem, e atualmente está nas mãos da mãe de Ushio. Ele diz, no entanto, que depois de conversar com Ushio, percebeu que humanos não são totalmente irracionais e que deve haver uma razão para essa mulher defender um monstro. Ushio o interrompe, dizendo que é a primeira vez que conversam, mas o velhinho revela que o aldeão que ele salvou na floresta era apenas ele, disfarçado para ver a verdadeira natureza de Ushio. Ele afirma que querem saber a razão pela qual a mãe de Ushio protege o monstro e o deixarão ir vê-la, mas ele precisa extrair informações para eles. Ushio concorda, e o velho envia um comando a todos os demônios, dizendo que Ushio está fora dos limites agora e não deve ser atacado até nova ordem, mas isso causa tumulto entre os monstros. Todos saem para ver Tora e os irmãos caninos enfrentando o exército inteiro de demônios. O velhinho diz aos demônios que deu ordens que devem ser seguidas, mas o monstro unicórnio diz que não pode seguir essas ordens, pois Tora e Ushio mataram um monte de irmãos deles. Tora zomba do unicórnio antes de ser desafiado para uma batalha 1 contra 1. Tora concorda animadamente e o velhinho estabelece os termos, afirmando que se Tora vencer, eles seguirão as ordens e não atacarão o garoto. Mas se ele perder, podem desobedecer suas ordens. Que líder mais furreca, ele precisa de umas pílulas de coragem. A batalha começa e o unicórnio imediatamente esmaga Tora no chão antes de espancá-lo repetidamente com sua clava e então envia um monte de cobras-mão contra ele que mordem seu corpo inteiro. Ushio começa a ficar preocupado enquanto Tora é puxado para mais perto do monstro antes que ele use seus chifres para esfaquear Tora no estômago. De repente, porém, a maré da batalha vira, quando Tora agarra a clava dele e o repreende por ser fraco, depois culpa um humano antes de virar um Chirizard e usar seu Flamewafur para queimar completamente o unicórnio, e então salta imediatamente para o céu. E Pika mastiga o monstro todo, deixando-o preto. Ele ainda não acabou, pois então começa a espancar o monstro, socando-o repetidamente antes de desferir um último soco, derrotando-o. O duelo termina quando o velhinho diz aos monstros para não atacarem Ushio mais, e tanto ele quanto Tora partem para a floresta para continuar sua jornada em busca da mãe de Ushio. No dia seguinte, eles finalmente chegam a Hokkaido e começam a caminhar em direção à cidade, quando de repente são cobertos por uma névoa e parecem ter perdido a direção. Tora culpa Ushio, dizendo que ele tinha uma única tarefa, o que, para ser sincero, é totalmente justo. Enquanto caminhavam, porém, de repente sentem a presença de alguns demônios, e um demônio-aranha esquisito e assustador ataca Ushio. Ele consegue bloquear o ataque, mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, uma garota misteriosa surge do nada, e usa suas habilidades para matar o monstro com um único golpe. Isso sim que é poder feminino. A garota o olha e diz que era um dos monstros libertados por Hakumen, antes de perguntar se ele se chama Ushio. Ela o encara e zomba dele por ser uma criança, dizendo que não consegue acreditar que a lança da besta esteja nas mãos de um pirralho inútil. Ushio tenta dizer que não é criança, mas leva um tapa no meio da frase, e a mulher começa a dizer que pertence à sociedade secreta que mata esses demônios, e que foi treinada desde criança para ser a sucessora da lança da besta. Só para ser parada em seu caminho por causa de Ushio. Ela olha para Ushio e diz para ele entregar a lança porque não é capaz de empunhá-la. Ushio parece abalado com isso, mas ela começa a descarregar uma enxurrada de insultos, fazendo-o se sentir pequeno e fraco. Ela disse que foi culpa dele que as pessoas foram congeladas por Buscan, e que foi culpa dele que Juro morreu, e que tudo o que aconteceu com ele e com as pessoas ao seu redor é puramente porque ele é incapaz de extrair todo o poder de sua lança, falhando a cada passo. Isso realmente desanima Ushio, que começa a pensar no passado e em como falhou com tantas pessoas. A garota move a mão e pega a lança de Ushio. Ushio nem tenta impedi-la e a deixa ficar com sua lança, após o que ela afirma que agora que tem a lança, será imparável e matará cada demônio que trabalha para Hakumen, antes de sair da cena na névoa e dizer a Ushio para voltar para casa. Ushio simplesmente começa a remoer, mas para Tora é o melhor dia da vida dele. Ele estava esperando Ushio ficar sem a lança para poder matá-lo, e finalmente ele não tem a lança. Ele pula nele, mas para porque Ushio está num humor completamente melancólico, e começa a tentar animá-lo. De repente, eles notam um monte de monstros sanguessuga assustadores voando acima deles, mas em vez de tentar atacar, eles simplesmente se movem em direção à garota que fugiu com a lança. Ushio olha para os demônios, fica um pouco preocupado com a garota e decide ir atrás dela. A lança parece ter rejeitado a garota, pois ela está presa nos braços do monstro, completamente incapaz de se mover. Assim que o monstro estava prestes a matá-la, Ushio correu atrás dela e pegou sua lança antes de atacar o monstro e fazê-lo soltar a garota. A garota fica chocada ao ver a versão Chad de Ushio com cabelo comprido, e parece gostar do que vê. Ushio agarra a lança e corre em direção ao demônio em velocidade máxima, cortando todos os seus tentáculos antes de tentar encerrar a luta, mas é parado quando o monstro o atinge e o joga para trás.
Ushio se levanta de novo e pula no monstro, mas é parado no meio do caminho quando o monstro usa seus monstros sanguessuga para agarrar a pobre garota, rindo na cara de Ushio, afirmando que aprendeu que essas táticas são muito eficientes contra humanos. Ushio olha para trás e pula no ar antes de jogar sua lança na garota, chocando até o monstro, pois ele não esperava que Ushio fosse tão impiedoso. A lança liberta a garota, mas o monstro agarra Ushio e começa a espremê-lo até a morte. Tora chega no último momento, porém, e pula no monstro com uma raiva incrível, e arranca seus braços antes de morder o monstro no rosto, libertando Ushio. Ele rapidamente chama sua lança e corre para o monstro, cortando-o ao meio, matando-o imediatamente. Ele pega o pente da garota do chão e o entrega de volta a ela, mostrando-lhe o pente que pertence à sua mãe. Ele olha para a garota e pergunta se poderia ficar com a lança por mais um pouco até encontrar a mãe. E a garota, como uma clássica tsundere, diz que não está impressionada e o deixará ficar com a lança só mais um pouquinho, e o avisa que há outras 3 pessoas como ela, que foram treinadas para ser sucessoras da lança da besta e podem vir atrás dele. Ushio a agradece e então finalmente encontra um restaurante onde toma um farto café da manhã ao lado de Tora, e finalmente sai para pegar um ônibus e tentar encontrar sua mãe. Lá fora, ele começa a pensar se é bom o suficiente para a lança. Mas então Tora começa a zombar dele, e eles têm uma brincadeira amigável quando ele tropeça e bate a cabeça numa moto. Como não se ouve uma moto chegando bem atrás? Alerta Helen Keller. Ele olha para trás e vê um cara estiloso numa moto bem bonita. O sujeito diz umas coisas estranhas e proféticas, mas Ushio está tão absorto, agindo como se tivesse cheirado um monte de crack, que nem presta atenção antes que o cara pergunte se ele gostaria de dar uma volta com ele. Quer dizer, se ele gostaria de andar na moto dele. Ushio olha, mas se sente estranho, então recusa antes de ir para o ponto de ônibus pegar o próximo. No caminho, porém, Tora sente um olhar esquisito sobre ele, e se vira para ver o sujeito o encarando de longe. Ele fica bravo com isso e volta correndo, deixando Ushio e confronta o estranho, perguntando se ele é uma das pessoas que estão atrás da lança da besta. Ushio começa a chamar Tora de volta, dizendo que vai embora sem ele, mas Tora não lhe dá atenção. O cara se apresenta como Akiba, um dos sucessores escolhidos para a lança, mas afirma que está mais interessado em Tora do que na lança. Para Tora, porém, isso não importa, pois ele simplesmente avança em Akiba, atacando-o. Ambos entram numa briga e parecem estar igualmente equiparados, enquanto Akiba tenta levar a melhor, atingindo Tora repetidamente com seu cajado. Tora tenta pikachuizar Akiba, mas falha, pois o cajado dele é feito de um metal esquisito que pode controlar a eletricidade, eu acho. E ele a redireciona de volta para Tora. Tora decide virar Teresa nesse momento, mas Akiba simplesmente desvia do ataque e o atinge na cabeça antes de tirar um espinho do nada e usá-lo para prender os braços de Tora na parede. Isso machuca Tora enquanto ele tenta se soltar, mas falha, enquanto Akiba explica que o metal é feito especialmente para selar poderes demoníacos, e Tora não consegue escapar. Ele olha para Tora e pergunta por que ele está com Ushio. Ele afirma que Tora deveria ser um monstro que nasceu há 2000 anos na China, pode cuspir fogo e controlar a eletricidade, é um dos demônios fisicamente mais fortes vivos e adora aterrorizar humanos. Então, por que ele está seguindo as ordens de um humano agora, virando o bichinho de estimação dele? Tora manda ele calar a boca e o ataca, mas Akiba bloqueia o golpe e pula para trás antes de tentar fazer de Tora seu Jesus pessoal. Ele afirma que eles têm seguido os movimentos de Tora desde que ele escapou do porão, mas ficaram chocados ao vê-lo salvando humanos e demônios. Tora começa a rir e afirma que simplesmente fica com Ushio sem matá-lo porque não se entedia quando está com ele. Para o horror de Akiba, Tora começa a arrancar as mãos e os pés do próprio corpo e pula nele para atacar. Ele desvia do ataque, mas então Tora decide mostrar o quão bizarro ele pode ser, e vira uma aranha desgraçada perseguindo Akiba, que tenta dar um golpe final, mas leva uma cabeçada de Tora, derrotando-o imediatamente. Tora então junta seus membros de volta ao corpo e poupa a vida de Akiba, dizendo para ele não olhar mais para ele ou para Ushio, antes de decidir seguir Ushio. Ushio, por outro lado, está dentro de um ônibus, que foi possuído por alguns demônios sanguessuga, que agora estão controlando o ônibus enquanto ele sai do controle. Parece que Buscon vai fazer uma boa contagem de corpos nesta temporada. Ushio rapidamente se levanta do seu assento e corre em direção ao motorista, apenas para encontrá-lo completamente infestado pelos monstros sanguessuga. Ele usa sua lança para libertar o motorista, mas isso só faz com que o ônibus inteiro fique sob o controle exclusivo desses monstros. O ônibus começa a guinar em direção ao guarda-reio, então Ushio quebra uma das janelas, pensando em pular para se salvar, mas o ônibus está indo rápido demais, e ele não pode simplesmente deixar todas aquelas pessoas lá dentro. Buscon imediatamente começa a teletransportar um monte de carros para outra dimensão, enquanto ele fica lá, paralisado, sem saber como salvar a galera. De repente, ele ouve a voz de Akiba lá fora, chamando seu nome, e ele bota a cabeça para fora da janela, encontrando Tora e Akiba, que o seguem de perto.
Tora diz ao Shio para simplesmente pular do veículo, mas o Shio se recusa, dizendo que tem muita gente ali dentro. Akiba e Tora bolam um plano e ele diz ao Shio para reunir todos os passageiros, tirando-os dos assentos e os colocando no centro. Ele se vira e grita para todo mundo levantar dos assentos, e todos se reúnem no centro, quando os monstros sanguessuga irrompem de novo e grudam em Ushio, imobilizando-o para que ele não consiga usar sua lança. Enquanto isso, Akiba corta a parte de trás do ônibus, antes de usar a mesma técnica para cortar a parte da frente também. Aí ele chama a Tora para assumir, que usa sua energia para arremessar todos os passageiros, exceto Ushio, para fora do ônibus. Um monte de sanguessugas grudam em Akiba, mas ele consegue usar sua técnica especial para criar um cobertor de energia para eles, e todos os passageiros caem sobre ele sem um arranhão. O problema, porém, é que o ônibus ainda está se movendo em direção aos passageiros na estrada, já que Ushio está imobilizado e incapaz de pisar no freio. Akiba começa a entrar em pânico, mas Tora diz a ele para relaxar, pois confia no Ushio. De repente, Ushio vira o brabo e corta o ônibus inteiro antes de enfiar sua lança no coração do Buskun, usando-a para parar o ônibus pouco antes que ele atinja os passageiros. Ele desce do ônibus e parece feliz que todos estão bem. Quando ele percebe que alguns passageiros têm alguns ferimentos, isso o entristece, e ele sai correndo como uma menininha, culpando-se pelos machucados deles. Akiba e Tora vão atrás dele, e Tora explica que Akiba é mais um dos sucessores da lança. E Akiba diz a ele para tirar essa cara de tacho, pois ele vai deixá-lo onde ele precisa ir. Depois de dizer isso, Ushio sobe na moto e todos partem para o destino. No caminho, porém, eles são seguidos por um monte de motoqueiros de macacão preto e são forçados a parar. Ushio pergunta a Akiba se ele conhece essa gente, e ele responde que são todos aqueles que não foram escolhidos como candidatos em potencial para empunhar a lança. Uma das garotas tira o capacete, apresentando-se como Jun, e diz a Akiba que seu irmão ainda está desaparecido. Ushio parece confuso, então Akiba diz a ele que o irmão mais velho da Jun é um dos sucessores em potencial da lança, e é o melhor dos 4. O nome dele é Satoru, e ele dominou tanto as artes espirituais quanto as marciais, tornando-o mais forte que qualquer outro candidato. Jun afirma que seu irmão começou a agir estranho desde que ouviu as notícias da lança da besta, e desapareceu completamente recentemente, sem dar notícias. De repente, Tora sente alguém vindo, que ele afirma ser um humano bem forte. De repente, um monstro roxo sai do chão, direto em Ushio, que bloqueia o ataque com sua lança. Quando a poeira baixa, um homem de cabelo amarelo e um manto branco esvoaçante emerge que parece estar controlando o demônio. Ele se apresenta como Satoru, o verdadeiro sucessor da lança da besta, e envia seu monstro para atacar Ushio de novo. Ushio salta para atacar também, mas é engolido imediatamente pelo monstro, que começa a drená-lo. Akiba diz a Satoru para parar antes de pegar seu bastão e atacá-lo, mas Satoru é muito forte e rápido, pois ele imediatamente bloqueia o ataque e o acerta com o joelho no estômago. Os outros motoqueiros rapidamente decidem atacar Satoru, mesmo que Akiba diga que não são páreo, e são imediatamente engolidos pelo mesmo monstro. Ushio se sente totalmente impotente ao ver os outros à beira da morte, mas como sempre, Tora, o MVP, chega para salvar o dia, e usa um único golpe para libertá-lo. Ushio rapidamente se transforma em sua forma de besta e corre para o monstro, cortando-o e libertando os outros de seu aperto. Ele então mira em Satoru, mas Jun vem em sua defesa e fica na frente do irmão, dizendo para eles se acalmarem. Satoru, porém, é um misógino e dá um tapa na irmã por falar fora de hora e por ser mulher, antes que algo aconteça com ele, e ele começa a perder o controle de si mesmo e parece estar com uma dor imensa. Ele diz a eles que vai resolver a parada com Ushio logo e desaparece na floresta. Tora olha pra eles e diz que Satoru está definitivamente infestado por aqueles monstros sanguessuga, e eles parecem ter assumido o controle do cérebro dele. Isso leva Ushio a perguntar a Tora se há alguma forma de remover os monstros da cabeça dele. Mas Tora diz que não se importa nem um pouco com nenhum outro humano. Todos começam a se mover de novo, e Ushio para num posto de gasolina e corre pro banheiro antes de encarar o espelho como um adolescente chapado, e começar a gritar pelo monstro do espelho que ele conheceu com os irmãos cachorros. O monstro aparece e pergunta a Ushio o que ele quer, e Ushio explica a situação. Tora o ameaça de forma descontraída, o que dá um susto de morte no garoto do espelho, e ele rapidamente os conecta com o líder dos monstros, que diz a Ushio que o único jeito de se livrar deles é virar uma aparição e entrar nele para matar todos. Ele pode fazer isso com a ajuda da lança, mas não há como saber se ele conseguirá voltar à sua forma normal ou não. Depois disso, todos seguem pela estrada e montam um acampamento por perto, sentados à beira da fogueira. Akiba diz a Ushio que quando eram jovens, Jun foi atacada por um monstro árvore perto de Satoru, e ele mesmo com medo matou o monstro com um único soco. Mas em vez de agradecer a Satoru, Jun ficou com medo dele e nunca conseguiu agradecê-lo.
Ushio pensa, legal a história, mas quem perguntou? Quando de repente, um buraco negro se abre no ar e um monte de monstros inseto aparecem de dentro, junto com Satoru, que ataca Ushio e Tora com umas correntes mágicas que prendem Tora e desarmam Ushio. Jun tenta apelar para a humanidade de Satoru de novo, mas ele a joga pro lado com um soco. Jun, porém, é uma garota durona e o agarra de novo, dizendo que não vai deixá-lo, o que dá tempo suficiente para Ushio e Tora romperem as amarras. E Ushio fatia os monstros, enquanto Tora os manda pro beleléu com um choque. Satoru começa a enlouquecer e tira uma faca do nada. Ele estava prestes a esfaquear a irmã, quando Ushio jogou sua lança nele, fazendo a faca voar de suas mãos. Satoru lentamente recupera a consciência e fica horrorizado ao ver o que estava prestes a fazer. Ele recua da beira da estrada antes de perceber que não há saída desse pesadelo e pula da estrada para o vale. Ushio corre para a beira da estrada e joga sua lança de novo bem a tempo de prendê-lo contra o lado do penhasco. Ele é então pego pelos outros, mas parece estar inconsciente. Todos cercam o Satoru inconsciente enquanto Jun chora sobre ele como se estivesse morto. A moça relaxa, ele só está desmaiado. Ushio, porém, é o simp que já conhecemos, e começa a dizer a Akiba que vai entrar no corpo de Satoru, e definitivamente vai se livrar de um monstro dentro dele. Akiba tenta impedi-lo, dizendo que ele talvez nunca consiga voltar dessa batalha. Mas Ushio está pensando com a cabeça errada agora, e não se importa com nada disso. Akiba fica bravo e pega seu bastão, dizendo a Ushio que vai dar uma surra nele se ele tentar entrar e parte para atacar Ushio, mas para no último momento, ao ver Ushio parado desafiadoramente, ele fica puto da vida e então deixa Ushio fazer o que diabos ele quiser fazer. Ushio espia no espelho da moto e chama o monstro do espelho de novo, que o avisa de novo que ele vai perder sua humanidade se entrar no corpo de outra pessoa, mas Ushio está de boa com isso. Como um sinal de boa vontade, o monstro do espelho envia outro pequeno monstro peludo chamado Izuna para ajudar Ushio quando ele estiver dentro do corpo e para servir de guia. O monstro não parece gostar muito de humanos, mas um encontro com Tora o coloca na linha. Ushio diz a Tora que sente muito se perder sua humanidade, já que Tora queria dar um jeito nele, mas Tora afirma que vai entrar com ele, e vai dar um jeito nele se ele começar a virar algo inumano. Os três correm para o corpo inerte de Satoru, e pulam para dentro, enquanto Ushio diz a Jun para segurar o corpo de Satoru, pois ele pode começar a se mover. Todos entram no corpo dele, onde tudo está escuro a princípio, mas então ele abre os olhos para ver o interior de um corpo humano, o que é muito chocante para ele ver, mesmo assim. Izuna diz a eles para segui-lo de perto e não se perderem antes que percebam que uma horda de monstros está vindo em direção a eles. Ushio está determinado, porém, e avança pelos monstros junto com Tora, dizimando todos eles completamente. Eles continuam correndo, e finalmente Izuna mostra onde fica o coração, quando de repente, os vasos sanguíneos dentro do corpo corrompido agarram Izuna, e logo Tora e Ushio também são capturados. Tora, cansado de tudo isso, decide sair dessa com um choque elétrico, mesmo que Izuna diga pra ele não fazer isso, pois pode danificar o corpo de Satoru, mas é tarde demais, pois Tora usa o ataque, fazendo Satoru se debater. Ushio diz a Tora para não usar o ataque de novo, enquanto sua lança automaticamente corre para o monstro e o apunhala, o que faz com que ele solte os três. Ushio então corre em direção a ele e força o monstro para fora do corpo dele, mas isso coloca uma tensão imensa em seu corpo, e ele começa a perder o controle de si mesmo. Tora parece assustado por Ushio, mas felizmente Ushio consegue se controlar e corre na frente dizendo a eles para não perderem tempo. Eles começam a correr pela medula espinhal quando vem outro enorme cordão de criaturas sanguessuga voadoras e assustadoras. Ele corta um monte deles, acaba sendo pego por eles, e quando tudo parece perdido, o poder do amor prevalece, enquanto Jun chora sobre o corpo do irmão, que aparentemente é o maior poder de todos os tempos. Agora, essa série tá ficando estranha. Enfim, isso enfraquece um pouco o demônio dentro do corpo, dando ao Ushio a chance de escapar dos monstros antes que ele comece a picar mais deles pra fazer um yakisoba depois. Ele continua correndo quando de repente para no meio do caminho, enquanto coisas pretas começam a sair do corpo dele, pois a lança da besta tenta assumir o controle, enquanto Izuna e Tora o observam. Felizmente, porém, ele consegue manter o controle e começa a correr em direção ao cérebro, quando de repente o monstro-chefe desce, atacando-os. Ushio se prepara para a luta final, enquanto ele e o chefão entram em um combate mortal. Ambos começam a atacar um ao outro com uma intensidade incrível, e logo Ushio percebe que esse monstro não é tão fraco e pode lhes causar alguns problemas. O monstro decide tentar intimidar Ushio, e mostra a ele como Hakumen se parece, e sua aura inacreditavelmente aterrorizante foi assustadora o suficiente para ele se ajoelhar e esconder o rosto, enquanto o monstro tenta tirar vantagem disso e ataca Ushio enquanto ele não está olhando. Felizmente, porém, ele é salvo pela intervenção de Izuna, que pulou no meio, absorvendo o golpe e protegendo Ushio antes de cair no chão. Ushio agarra Izuna e recua, colocando-o no chão.
mas o monstro avança e tenta atacá-lo. Ushio, porém, bloqueia o ataque e agora está muito bravo. Ele começa a forçar o monstro a recuar com uma série de ataques, mas o corpo de Ushio está atingindo seus limites. Ele fica ali ofegante, mas Tora vem ao lado dele e diz que tem um plano. Ele diz ao Shio que eles precisam atrair o monstro para perto do olho de Satoru, onde Jun pode usar seu amor para matar o monstro. Essa série ficou bem estranha mesmo. Eles fogem do monstro, fingindo estar com medo, que os segue, chegando perto do olho, quando de repente eles se viram prontos para encará-lo. O monstro percebe o que está acontecendo e tenta fugir, mas é pego e empurrado por Izuna na frente do olho, para que possa ser morto. Mas ao fazer isso, Izuna também está sacrificando a própria vida, o que Ushio não está pronto para aceitar, e ele vai contra os desejos de Tora de deixar Izuna morrer e corre em direção ao monstro em uma velocidade incrível, apunhalando-o no coração, ao mesmo tempo em que Jun mostra seu poder de amor. Eles finalmente emergem das lágrimas de Satoru, que agora acordou, e começam a se alegrar quando de repente Ushio perde o controle do corpo e começa a ser controlado pelo espírito da lança da besta. É isso por esse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para a parte 3, e assista a este próximo vídeo na tela.